Então vamos lá, primeiro de tudo. Boa noite, Dodô. Boa noite, Fran. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, meninos. Eu que agradeço o convite de vocês. E vamos que vamos. Bora conversar, trocar ideia. Bora. Boa noite, Samuca. Boa noite, Fernando. É nóis, estamos juntos. Primeiro de tudo, vamos falar dos patrocinadores, tá? Estúdio F, que está fornecendo todo o espaço para a gente aqui, uma qualidade imensa. O Fernando, super profissional, fazendo esse trabalho com a gente. O Descubra Ivaiporã, que é uma página do Instagram e do TikTok, que divulga as coisas da cidade, empresas, locais turísticos, enfim, tudo da cidade. Eletrotécnica do Dodô, do nosso amigo Dodô aqui. E a empresinha. Exatamente. E a Casa do Celular, também do nosso amigo Fernando. E se você quiser patrocinar o nosso podcast, entre em contato com a gente pelo direct das redes sociais, que a gente tem um planinho especial para você. Tem vários planinhos lá para você estar com a gente aqui, ajudando a gente a trabalhar aqui com esse trabalhinho de informação que a gente está fazendo. Exatamente, que essa que é a ideia, todo mundo se conhecer nessa cidade. Exato. Vamos lá. Bom, hoje a gente está aqui com a Francine. Francine? Diga, sou Santelli. eu. Francine Santelli, mais conhecida como a filha da Edna. Da Edna. A filha da dona Edna. Fran, conta pra gente então. Você é daqui? Não era daqui, nem minha família é de Ivaiporã, nós somos de Pitanga. Antes de eu vir para Ivaiporã, eu estava morando em São Paulo, atuando na área de personal trainer, que é a minha formação. E aí rolou o empreendedorismo aqui na cidade, a oportunidade, e eu resolvi voltar para perto da família e vim morar em Ivaiporã. Morava sozinha lá, você foi sozinha para São Paulo? Fui sozinha para São Paulo em 2015. Na cara e na coragem? Na cara e na coragem. Mas aí você estudou lá? Não, antes disso eu rodei. Eu fiz faculdade em Guarapuava, me formei em Guarapuava, na Unicentro. Educação física? Em Educação Física. E depois ali de Guarapuava eu só fui indo. Morei em Foz do Iguaçu, Maringá, Umuarama. Deu vários rolês, então. Vários rolês. Nossa, mais um pouquinho, então você não segura? Fui até trabalhar em navio de cruzeiro. Sério? Fiz temporada europeia. Nossa, que da hora. E sempre querendo voltar para perto da família, né? Mas sempre tava indo. Só voando. Só indo. Pois é, tava indo mesmo. E por fim, aí eu fui para São Paulo. Foi a minha despedida de personal. Claro que não aposentei o diploma, mas hoje a prioridade é a motelaria, né? E lá em São Paulo, pude conhecer e também me aproximar do que é a nova motelaria. Eu acho que foi em São Paulo mesmo que deu um start de querer trabalhar nesse ramo junto com a minha família, né? Com a minha mãe. Porque a tua família já tinha um motel em Pitanga. Já. Eles abriram o primeiro motel lá em 2009. Mas, assim, sempre o bastidor, né? Eu nunca falava para ninguém, minha família trabalha com motel. Já era um rompimento meu. Eu tinha essa barreira. O preconceito começava a partir de mim, né? De não querer falar. Minha mãe era professora do estado, resolveu se aposentar. E aí acabou dirigindo o motel, que em Pitanga é do meu tio. E hoje ela lá faz parte, ela é gerente do motel lá. O cargo que eu faço aqui para eles hoje é ela que faz lá. Entendi. E aí, desde 2009, vindo com a velha motelaria, né? E aí, quando eu vim para cá, que a gente começou a querer mudar isso. E foi lá em São Paulo que eu pude conhecer alguns motéis. Eu tive a curiosidade de conhecer. Tem nomes de referência hoje no Instagram, vocês podem estar olhando e pesquisando. A gente se baseia muito nesses motéis de São Paulo. Cardápio, os rolês alternativos, a galera que vai para fazer festa dentro do motel. Então, assim, não é uma coisa da cabeça da Francine. A gente vai atrás dos bons para poder estar trazendo para cá coisas diferentes. E me diz uma coisa, qual que foi, quando você pensou, não, eu vou trazer essa motelaria pra cá, qual que foi, assim, na tua cabeça? Cara, como é que eu vou quebrar esses paradigmas? Como é que foi isso? Está sendo, né? Porque nunca a gente... acaba, nunca é o fim. Não é fácil. Cidade pequena, a gente criar esse novo pensamento nas pessoas, buscar esse novo perfil de cliente, é através redes sociais, jornais, é o boca a boca, são os prestadores de serviço que vão lá e veem quanto que a gente rala para entregar um serviço de qualidade para o cliente, não é deixar a manutenção para outro dia. Você precisa estar tudo alinhadinho para corresponder com a expectativa daquele cliente, né? E fazer com que ele saia dali com a melhor experiência que o casal pode ter. Porque ninguém sai de casa buscando um lugar que não seja melhor do que a sua casa. Né? Vai ser uma noite incrível. Né? E foi aí. A gente começou... Quando eu vim para cá em 2020, não deu 2 meses, começou a pandemia.
Então, para nós já teve, assim, foi um respiro. Eu falo que a pandemia para nós foi muito boa, porque enquanto teve todo aquele lockdown, a gente precisou ter uma arrancada e conseguir fazer a reforma que precisou ser feita no motel. Ficaram fechados também? Nós não ficamos fechados. A motelaria ela foi o único setor, Não assim, foi atingido, no geral, assim. no Brasil, que a gente não foi atingido. Pelo contrário, ali começou a criar barreira, a romper as barreiras do que era o motel. Porque muita gente via só como o extraconjugal. E quando se viu a pandemia tudo fechado, galera que é representante comercial, pessoas que estavam com família, às vezes, viajando, não tinha lugar para se hospedar. Então, eles buscavam se hospedar nos motéis. Aí também já veio com aquele conceito, opa, vamos aproveitar e vamos agarrar essa galera e mostrar que a gente é diferente. E aí, quando eu vim, logo quando minha mãe falou, olha, você topa entrar com a gente, vamos trabalhar? Eu falei, beleza, eu vou. Mas eu não quero ser o motel que a galera já conhece. Nessa questão do extraconjugal, do público ser maior durante o dia. Vamos para cima, isso. vamos mudar isso. E, a princípio, o nosso pensamento foi o quê? Vamos reformar esses quartos, vamos pensar assim, como que a mulher que entra no motel, o que ela gosta de ver? É um quarto bem limpo? É um espelho aqui? É uma iluminação assim? Que jeito? Porque, não sendo preconceituosa feminista, mas o homem... 10% deles vai entrar e vai ver. Mas você falando isso aí, eu ia falar. Eu ia falar, o homem passa batidas as paradas. E 99% das mulheres que vão, elas vão olhar isso. Elas querem ver a luz que favorece ela, que ângulo que favorece ela, a decoração, um piso, se é bonito, se não é. Então, todos esses detalhezinhos fazem parte também quando a gente pensa na arquitetura do motel. Sim. E aí, minha mãe também resolveu encarar. Eu não sei se vocês lembram como era a fachada do antigo motel. Absurdamente era diferente. Totalmente fechada. Então, ali a gente já começou a romper essas barreiras, né? Vamos abrir tudo? Vamos. A gente sabe que vai rolar uma queda de... É bravo. Já dá um tchan. Então, assim, quando a gente tirou todas aquelas árvores, aquela plantação que tinha ali na frente, querendo ou não, muitos clientes foram. Não ficaram com a gente. Não aguentaram ficar. Porque é beira de rodovia, né? E então acaba que intimida o cliente. Mas em nenhum momento a gente pensou isso vai atrapalhar. Quem vai por um motivo, porém vão vir outros também com o mesmo objetivo que a gente tem. E tá sendo sucesso. Eu falo, não tenho do que reclamar. Aonde eu vou, eu falo hoje que eu sou gerente do motel. Já não tem mais aquela Já parada não tenho, consegui me libertar. Falar, a única coisa ainda que eu tenho um pouco de timidez é dar a minha cara no Instagram. Coisa que muitas moteleiras hoje no Brasil, elas estão colocando a cara delas. Até porque aí a maioria dos seguidores dos perfis, né, de Instagram... são mulheres. Se você entrar em qualquer Instagram de motel, você vai ver que a maioria são mulheres. E eu acho que essa comunicação ainda eu não consegui. Eu falo, hoje eu tô aqui, beleza, porque a gente tá se comunicando. Mas, assim, o ao vivo ali, com a tela do celular ainda... É que é um negócio mais difícil mesmo. Pra qualquer um, na verdade. A gente tá aqui conversando, tem 3 câmeras aqui, a gente tá aqui... É um negócio que... a gente fica mais à vontade. Mas pra gente pegar um celular e começar a gravar, a gente sabe, né, Xande? Você também sabe. É difícil. Não é difícil, fácil. mas é tudo aprendizado. Você vai indo, vai aos pouquinhos. Você melhorou bastante, né? Melhorei. Eu ainda pratico isso bastante no Descubra e Vai Porã, mas pra você ter uma base assim, faz uns... Tem mais de um mês, eu acho, que eu não apareço com a minha cara no Descubra. É um negócio... E é um negócio que eu adoro fazer. Mas tem... Hoje mesmo, cara. Hoje eu não... Sabe quando você fala, putz, que preguiça de aparecer? Dá isso, entendeu? Dá isso. Então... Mas é uma questão muito de treinamento. E respeitar o dia que você não tá afim, não fazer. Não adianta, vai fazer, daí vai fazer com cara tá feio. tendo uma aula de marketing aqui já. Gratuito, hein? Porque essa questão do colocar a cara na rede social é o que gera mais identificação, entendeu? E eu percebo isso nas postagens que a gente faz com as funcionárias. Fotos, às vezes, igual o Dia da Mulher. Eu peguei e fiz todas as meninas, nossas estrelas, né? Eu falo que sem elas o motel não anda. Não adianta você ter o moteleiro, o gerente, mas quem recebe todo o mérito é quem tá no corredor, quem tá no bastidor, que a galera não vê. E aí, quando a gente faz algum post sobre higienização de banheira, sobre lavanderia, coloca a cara delas ali, nossa, o engajamento é muito maior do que uma simples foto de um quarto. Exatamente. É bacana. Isso mas é muito legal. Eu vou melhorar. Começa a praticar, devagarzinho. E é outro ponto que você falou aí também, é a parte de você mostrar a parte dentro do motel ali pelos bastidores, né? Sim. Você falou que você grava
Sim. limpeza, Porque como é feito eu vejo todo. assim que é o maior preconceito da mulherada. Aham. É assim, ai, será que eu posso deitar naquela cama que ela é confiável? Será que fizeram Tá a bem limpa higienização? mesmo? Será que trocaram o lençol? Ai, a banheira, ai, eu tenho um nojo. Uma vez eu fui lá em tal lugar, assim, sabe? No que eu liguei, saiu um lodinho verde, ai, não sei o quê. E Nossa, nem várias fala. mulheres, você começa a conversar, a mulherada fala, ai, eu levei biquíni pra usar na banheira. Ai, porque eu levei o detergente e a minha buchinha pra lavar a banheira antes de usar. Porque eu joguei a água Nossa. quente. Galera, fiquem tranquilos. No Libidos Motel, a higienização é garantida. E como? isso também a gente precisou passar por um treinamento, porque até então também, se a gente for comparar assim, o que é a velha motelaria ou a nova motelaria, é essa preocupação em você entregar de qualidade realmente. Diferente do produto de limpeza que você higieniza teu banheiro, que é você e sua família que usa, lá a gente é obrigado a usar produtos hospitalares para poder entregar uma sanitização completa. Então, banheira, uma vez por semana, é limpado todos os ductos, que é a higienização 100%, né? Então, a gente limpa todos os ductos das banheiras para evitar que fique esse lodo. A cada saída de cliente é feita a limpeza normal, com detergente específico para uso de banheira, desinfetante, álcool 70, não pode ser o álcool convencional, tem que ser o 70. O pano tem que ser o apropriado, você não pode pegar um pano daqui para limpar lá. As camas, às vezes o pessoal vai lá e acha estranho, o conforto do colchão. Mas todos os nossos colchões, a gente usa aqueles tecido antiaderente. Sei. Então, eu consigo higienizar, passar detergente, passar desinfetante, colocar no sol, que não vai infiltrar o produto. E aí você começa a parar para analisar, nem nos hotéis é feito isso. Aí é onde eu começo a puxar o gancho com a mulherada que fala que tem receio. Falam, tá, mas e aquele resort que você vai? Quantos casais deitaram lá? Que é a mesma coisa, né? E a higienização Nossa. desse colchão? Você foi fundo agora, hein? Nossa, Mas eu não tinha é. pensado Pegou, nisso. também nunca Só- tinha pensado nisso. É isso que a gente tem que partir do pressuposto que, assim, a higienização, você tem que se preocupar como que é em todos os lugares. Não só Hoje, em um lugar. não é só no lugar que o pessoal tem isso com a motelaria, né? Com os motéis, que é um ambiente sujo. Não é. Porque, querendo ou não, todo mundo vai transar em qualquer lugar que vai dormir, né? Pois é. Pois é. Pode acontecer. Então, cara, sendo no motel, sendo no resort, tem que ter a mesma limpeza. Tem que ter a mesma limpeza. Não é porque um está na beira da rodovia e o outro está dentro da cidade. A gente tem que se preocupar com tudo. Então, é estudando, é buscando conhecimento, investindo. Vocês investiram horrores ali, né? E a gente não para. Eu falo, quando a gente para aqui, a gente começa em Pitanga. Ah. Tá. Cortou. Tá cortando aí. É. Tá acabando a pilha. Agora Agora sim. Oi? Eu acho que o simples fato de você falar que nem é usado esses produtos hospitalares e tal, já quebra muito esse negócio, né? Sim, claro, você ixi. rolar. E eu faço questão. Eu falo assim, o bastidor nosso fica aberto 24 horas. Se alguém quiser ir lá conhecer, acompanhar de perto como que é. Lavanderia nossa, tem lá 4, 5 processos. Todos são produtos químicos que são utilizados em hospitais, já para poder entregar com qualidade mesmo os enxovais, as roupas de cama e banho. E tá aberto. Quem quiser ir conhecer, para não ficar assim, que é bonito, até eu sou no Instagram, né? Com filtro, a coisa arada. Mas em casa eu quero ver se é a mesma coisa. Então a gente tenta se aproximar. Os meninos, quando vão fazer prestação de serviço lá, eles veem como que a gente tá mexendo, tá mudando. Aqui a gente tem 16 quartos. Nós conseguimos, numa pegada assim, de reforma, a gente já fez 11. Aí a Edna precisou parar aqui, começar lá em Pitanga também, porque esse tempo que ela ficou aqui lá acabou dando uma balançada. Então ela falou, agora eu preciso dar uma pegada lá e você cuida aqui. Até já peço desculpa, porque às vezes vai cliente lá e ele encontra o quarto que ainda não é reformado. Mas galera, não vai no barato, vai num pouquinho, investe um pouquinho mais e já pega um quarto reformado, que já é tá da lá, nova né? motelaria. Já, porque é Mas nem diferente o porque quarto é de vocês. velho, a gente deixa a desejar com relação à limpeza. Eu falo, é velho, mas tá limpinho. Tem que manter o... O padrão de limpeza é o mesmo. Mas, assim, a nossa intenção aí até... A gente está finalizando 2022. Agora, para o final do ano, reformas, a gente não vai estar fazendo nada, mas para o ano que vem precisa pegar. Inclusive, até eu tô querendo contratar um chefe, Aí, ó. né? Achou? Para Nossa, tá o trabalhar ano na inteiro, nossa cara. cozinha.
Porque é uma outra coisa também que a gente está implementando, né? Oh, isso Ela é tá o muito ano legal. inteiro já. Sim. Isso é muito legal, você trabalhar com essa questão de uma cozinha diferenciada pro Sim. motel. Porque, cara, Não, mas é que ele conhece. E eu acredito que vocês já tenham sido meu cliente. Então, Já. vocês também podem estar indo lá como cliente, como divulgador, como pessoa em si. Será que vale a pena ir com a minha namorada? É isso aí. Já vamos passar o telefone das meninas, fazer a reserva lá na recepção. Ai, ai, ai. E a gente está agregando serviços. O motel, ele não é só hospedagem. Ele está ali para proporcionar uma experiência bacana para o casal. Então, a gente tem hoje aí serviço de decoração, fondue, sobremesas, pratos que a gente está formulando, melhorando o cardápio constantemente. A gente vai de encontro com aquilo que a gente percebe que o cliente quer. Muitas vezes eu jogo enquetes no Instagram. Ah, você prefere isso ou aquilo? Então, muitas vezes a gente também elabora esse cardápio de encontro com o nosso perfil de cliente. Se daqui 6 meses, o que eu implantei semana passada, 3 pratos não rolaram. Bora trocar, vamos fazer enquete de novo no Instagram, vamos ver o que o pessoal adere melhor. E assim, a gente vai consolidando o nosso trabalho, mostrando a responsabilidade que a gente tem, a segurança que a gente quer proporcionar para o cliente e cada vez mais ir mudando a cabeça da galera, né? Mostrando que motel não é só o extraconjugal. Porque mais ou menos assim, foi uma mudança significativa que aconteceu aqui, né? Porque a estrutura ali existe faz uns vários anos. Não foram ser tão exato. Alguns vários anos. é por aí mesmo. Não pode desconsiderar essa hipótese, né? E vamos colocar lá, o tempo que faz, para 2 anos já tá na estrutura, porque eu presto serviço para vocês, né? Sempre vou lá e vejo. Cara, é sensacional demais, cara. Você foi lá já também, Já. né? É incrível a mudança do lugar. Drástica, É incrível, drástica. incrível. E tipo assim, em 2 anos já aconteceu tudo esse rolê. Então, a gente quer continuar. E para continuar melhorando, a gente precisa estar cada vez mais mostrando o nosso trabalho. Seja em rádio, seja podcast, seja jornal impresso, seja no boca a boca. É conversando, é mostrando, falando com o pessoal onde você vai, o que é o nosso novo conceito, o que é essa nova motelaria. Que tem que partir primeiro da cabeça do moteleiro. Então, quando eu vim buscando lá, voltando, quando eu vim para cá, para colocar na cabeça da minha mãe e do meu tio o que era o meu objetivo, no começo não foi Eles tinham fácil. uma cabeça muito A fechada cabeça pra isso. a minha mãe, né, por ser mulher, eu acredito que foi um pouco mais flexível, ela conseguiu entender qual que era esse propósito. Meu tio até hoje ainda fica naquela coisa assim, o negócio dele é resultado. Viu o dinheiro, Deu tá bom. resultado, tá ótimo, continuamos fazendo isso. Mas não foi fácil mudar a cabeça do moteleiro, que vem aí de 10, 15 anos atrás. E hoje a maioria dos motéis acabam fechando porque eles não têm sucessores para assumir essa motelaria, né? Então a maioria deles vai decaindo, que foi o que aconteceu com o Antigo Estilos. Os ex-donos, os filhos, nenhum se interessava por aquilo, cada um tem a sua profissão. Então eles foram deixando. E aí ficou aquele baita patrimônio, aquele prédio gigantesco. Uma estrutura enorme. Uma estrutura enorme que das duas, ou você fecha e vende para alguém que já é do ramo da motelaria, ou muitas vezes outra empresa vem, compra esse prédio, demole tudo faz outra coisa. Né? Então, assim, o que eu vejo hoje, eu faço um curso específico, né, que é a Escola de Motelaria, e nós somos em mais ou menos uns 290, 300 do Brasil. E a maioria deles são sucessores. Então, a gente troca muita Sério? ideia. Que da hora. Aí a galera fala assim, na época que meu pai tocava um motel, o cliente chegava e aí ele queria que ligasse o ar. Não, mas se ligar o ar é R$10 a mais. Nossa, mano, você é Então, louco. tinha isso. E tem muita gente ainda que pensa assim, não, se você usar... Não precisa ir longe. Se você for em Guarapuava, você vai encontrar motel com 2 quartos, que assim, se for eu e meu namorado, eu e meu marido, e usar uma cama, é um valor. Mas se eu usar outra cama, eu vou pagar um adicional. Opa! Credo, Mas pera lá, eu aluguei aquela Nossa, mas estrutura. É uma mina de dinheiro aí. Eu aluguei aquela estrutura. Se eu quero usar as 2 camas ou uma, eu acredito que
o administrador do motel precisa rever essa situação. Agora, se você vai com mais pessoas que estão usufruindo, aí é igual qualquer outro hotel. Pousada. Conforme pessoas. Conforme o número de pessoas, você vai cobrar o serviço. Agora, para ligar o ar, ter que cobrar... Você paga mais barato. Nossa, peraí, deixa eu ver aqui se você trouxe algum adicional. E aí que começa com isso. Quando eu vim pra cá, que daí eu peguei e falei, mãe, ó, São Paulo a pegada é assim, motel a galera faz festa, faz despedida de solteiro, chá de lingerie, final de ano, confraternização da loja X. Junta lá as mulheres, vamos fazer uma confraternização. Cara, eu vi uma despedida de solteiro de um youtuber aí. Cara, foi as mulheres, foi num quarto, os homens foi em outro. Depois se juntaram todo mundo. Se junta todo mundo. Cara, que loucura que é. Sério, Foi mano. louco. Porque daí, tipo assim, foi muito massa. É uma festa, sabe? Tipo, foi uma despedida de solteiro. Foi muito massa. Tipo, os caras beberam e ficaram lá da risada e tinha as coisas de brinquedo. Temático. Cara, que loucura. É muito louco isso. E a gente tá indo. Então, assim, de pouquinho a gente vai... Pode? E aí, quando eu vim, que eu coloquei essas hipóteses para ela falou, Francine, a gente tá numa cidade aí de 35 mil habitantes, será que vai rolar? Eu falei, se a gente ficar no será com medo, não vai dar certo mesmo, né? Então, já que vai fazer reforma, vamos reformar pensando nesses públicos. Então, a nossa primeira pegada a gente fez, que são os apartamentos, os quartos simples, visando representante comercial, quem tá na estrada, quem precisa dormir 2, 3 horas, veio para Ivaiporã festar, não quer pegar a estrada. É uma hospedagem barata, de qualidade. Você não precisa descer do seu carro, fazer o check-in, preencher dados e tal. Olhar pra ninguém. Praticidade. Né? Eu ia viajar, eu preferia dormir em motel do que hotel. também. É eu mais prefiro. prático. Eu A prefiro. partir do momento que você conhece, Sabe? vai de boa. Era mais interativo. É igual você falou, mais prático, porque, cara, você não precisa descer, fazer check-in, você desce, você chega, coloca o teu carro, se vira, você... Você não Tem quer banheiro. descer com a tua mala, você deixa a mala, você só tira a roupa. Hoje eu tenho muitos representantes comerciais que são nossos clientes. Igual eles falam, eu trabalho o dia inteiro, chego cansado. Aí você tem que descer, aí você já chega na recepção, você encontra lá 5, 6 que são teus conhecidos, mas você não tá pra papo. Só quer Você descansar. quer descansar. Mas aí, por causa do ramo comercial, ele precisa ficar ali conversando, trocando Fazer ideia, social. fazer um social. Então, eles vão ali. Hoje a gente tem lá pratos, as coisas, eles já vão, já jantam ali. Tem o Wi-Fi, consegue passar o pedido deles. Muito mais tranquilo do que, às vezes, você ficar num hotel, né? E aí, depois que a gente fez essa primeira pegada com os apartamentos, a gente falou, não, então agora vamos fazer umas coisinhas diferentes. Que daí veio a Suíte 14, né? Eu falei, vamos mudar tudo o número do motel, que antes era... Nem lembro qual que eram os números, mas não ia chegar naquele quarto que eu queria fazer com aquela proposta, não ia casar o número 14. Aí vamos mudar tudo o número, então tem uma lógica de ter chego naquele lá para ficar e casar com a musiquinha lá da Suíte 14. E hoje a galera chega ali na recepção, ninguém sabe que é suíte VIP. O povo não chega, eu quero a VIP, eu quero a 14. Olha como é que pegou. Já né? pegou. E aí depois a gente fez a 16, que é a Suite Master, que tem piscina, tem churrasqueira, teto solar. Agora pra Copa a gente já colocou uma televisão zona na garagem pra galera alocar e assistir os jogos. Olha que da hora, velho. Tem tudo lá. Essa foi a que vocês fizeram aquela ação com o pessoal? Do Special Day. Nossa, eu achei Que as muito meninas da hora aquela ação, foram. cara. Foi bem bacana. Passaram o dia inteiro lá. A Eduarda, a convite do motel, foi, levou a mãe, levou amigas, passaram o dia inteiro fazendo foto, fazendo vídeo, aproveitando. Então, assim, hoje o motel, uma reforma de motel, você também tem que pensar nesse lado instagramável. Porque muitas noivas passam a noite de núpcias, mas ela quer aproveitar o cenário daquele motel também para fazer foto, para guardar de recordação. A galera do Instagram, eles vão lá, eles querem também um papel de parede bacana, uma hidro que encaixe com a iluminação, diferentes tipos de iluminação para adequar no trabalho deles. Então, tudo isso também a gente pensa. E ainda faltam aí mais 5 quartos que vai ficar no ar, mas as propostas são legais. Ali, Pode falar. Não, vai. ali, cada quarto tem uma proposta diferente ou não? Não chega a ser todo quarto? Não chega a ser todos. A gente tem, igual eu falei, né? Os apartamentos são básicos, são quartos de hotel. Você tem lá um ar-condicionado bacana, uma cama legal, um banheiro bacana, para ter o conforto rápido, digamos assim, né? Você tá ali de passagem, você quer descansar, ou você quer Mais basicão. uma coisa mais básica. Conhecer uma moça, não quero ser Investir. exposto. Olha só. Olha só. Então, vamos nesse. Tem daí as suítes luxo, né? Que a gente já
fez uma... Ele é uma coisa mais arquitetada, mas não chega a ser a tanto. Então, hoje em dia, os motéis eles não têm mais essa coisa, uma pegada mais hard, aquela coisa vulgar. Ele tá tudo mais clean, né? Quanto mais transparência, uma coisa mais aconchegante, é o que tá rolando. Pode ser que daqui 10 anos mude, né? Porque na época que nós montamos o motel em Pitanga, a vibe era do neon. Camas com cores neon, Colorido, tudo colorido, luzes e tralalá. E hoje os motéis, assim, nos grandes centros, você se sente num quarto de hotel de luxo. É uma cama de qualidade, itens de frigobar de qualidade, a iluminação, um espelho bom, tudo para proporcionar um conforto. E esses quartos igual a 14 e os outros que a gente quer estar fazendo, aí já são propostas mais completas, né, com termos de estrutura e com relação assim a públicos. Então hoje eu brinco assim, quando eu vou fazer uma venda de uma pernoite com decoração, essas coisas, a gente procura perguntar que tipo de casal que você é. Vocês são um casal que ainda estão naquela vibe de festa, de comemoração e tal? Então vai para 16. Ele é um quarto menos luxuoso, mas ele tem a churrasqueira, ele tem a piscina é aquecida 24 horas e é filtrada 24 horas. Então também tem essa questão da higienização da piscina, a gente também se preocupa com relação a isso. Agora, se você já é um casal mais romântico, quer comemorar, tudo mais intimista, tem a 14, que tem a sauna, tem a piscina, tem o teto solar, mas é um quarto que ficou mais aconchegante, uma coisa mais romântica, digamos assim. E o 16, a proposta dele é o quê? São pequenos grupos, querem fazer festa, querem passar o dia, sair de uma balada, não estão cansados, querem continuar a festa. Vai fazer o after party lá no Libidos Motel, que tem um espaço para isso. E aí a gente vai pensando, buscando propostas em outros motéis, o que tem, até o 15, que é uma suíte luxo. A gente tirou a ideia de um outro motel, que é a roleta erótica. Né? Então, às vezes, a galera tá, tipo, um casal na monotomia. Não vamos lá, sabe o que vai fazer? Vamos jogar, vamos rodar essa roleta. Que da São hora. coisas diferentes e são bacanas, a galera tem curtido. Você tá aqui há 2 anos, você já mudou a proposta em 2 anos. Há quanto tempo já de defasagem, assim, tá da onde você tirou, por exemplo, de São Paulo? Isso já acontece há quanto tempo? Que saiu do clássico pro moderno. Eles começaram em 2018, mudando isso daí. Lá eles... não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo, não faz. Não. Foi 2018. 2010 aí, não. E foi um moteleiro sucessor também. O pai era dono de motel há muitos anos e aí ele falou, opa... Ou eu me reinvento, porque começou a decair muito o público de motel em cidade grande. A cidade começou a se desenvolver ao redor dos motéis, né? Então não tinha mais aquela situação de motel só na beira de rodovia. Ele falou, ou eu me reinvento, ou eu vou perder meu público, porque o extraconjugal já não tá rolando mais. Não dá pra depender só disso. Não estava dando, mas por causa das indústrias que estavam sendo construídas ao redor dos motéis na cidade grande, né? E aí foi aonde o cara pegou e falou, não... Bora ir de encontro com isso. Até se vocês vão fazer marketing do nosso influenciador, que é o Lush Motel. É muito louco. Você passar uma noite naquele quarto, você não quer dormir. Você quer aproveitar cada centavo daqueles quartos. É muito legal. Até onde o Dennis DJ gravou clipe lá, a Maiara Maraíza, a Marília Mendonça, elas fizeram fizeram clipes de músicas deles nesse motel. E foi dali para frente, e cada vez que os artistas, os cantores fazem alguma ação dentro de motel, isso daí também serve para alavancar pra gente também, né? E eu falo assim, não é porque a gente tá numa cidade pequena que não tem público. A gente tem público para tudo. Tem louco para tudo. Claro. Muita gente sai daqui para ir para fora fazer isso. Então, se tiver uma condição de fazer aqui, com certeza fica muito fácil. Sim, né? com certeza. Até muitas vezes a gente pensa nisso. O que antes a galera buscava em Londrina, Maringá, sei lá, Apucarana, Campo Mourão, hoje não precisa. Hoje a gente tem uma qualidade, a gente entrega, às vezes, até mais qualidade do que em outras cidades grandes, que a demanda de cliente é maior e a atenção, às vezes, acaba se perdendo, né? Então, hoje, a gente consegue aí, com o público que a gente tá buscando e já está aderindo e fixando esses clientes, tá indo bacana. Eu falo que aí mais uns 2, 3 anos a gente consegue abrir mais a cabeça da galera.
vai ser uma diferença grande. E me diz uma coisa, assim, de início foi muito difícil essa, por mais que o hotel não era de vocês antes, mas houve uma mudança. E essa mudança foi muito drástica em relação a clientes, vamos supor, para que vocês conquistarem essa clientela, ou foi meio que rapidão? Foi até rápido. Eu falo que quando terminou aquele primeiro lockdown, que foi o Dia dos Namorados, na época ainda a cidade, os restaurantes estavam fechados, não tinha lugar para a galera ir. Então, os casais, eles foram comemorar o Dia dos Namorados lá no motel. E foi, assim, um baita de um sucesso. E, então, por isso, foi mais um motivo ainda que a pandemia nos ajudou. Porque como não tinham outras opções para os casais irem, eles buscavam um motel. E ali foi se consolidando. E cada reforma que a gente fazia, cada lançamento de um quarto, foi aumentando. Hoje eu vejo, assim, a maioria, aí, 70%, 80% do nosso público é quinta, sexta e sábado. Então, só os números já mostram pra gente que o nosso público está mudando. Se antes era segunda, terça, quarta, de tarde, de manhã, com essa estatística, você consegue perceber que quem que vai numa quinta, numa sexta-feira, pernoitar de um sábado para o domingo? Casal mesmo. São casais, ou às vezes namorados, né? Às vezes você não precisa ser o casal marido e mulher, mas é provado que são casais de relacionamento estável, né? Que tem a liberdade de sair de casa na quinta-feira, na sexta-feira à noite, saem jantar, saem para um encontro com amigos e depois se prolongam ali para o motel. Foi muito rápido. O que a gente percebe, assim, é mais um outro público de nível, às vezes, financeiro. Esse público ainda fica um pouco com o pé atrás. O de financeiro mais alto? Sério? Esse pessoal, a gente percebe que tem um bloqueio com relação ao motel. Não. Pois é. Nesse ponto. Ah, mas é igual do último podcast, o cara falou que os mais riscam é os que mais segura. Isso é verdade. Eles são foda. Mas eu falo assim, conforme a gente vai trabalhando, vai mostrando, divulgando, né? Aí é que vai mudando o público. Às vezes você conversa com uma pessoa que eu conversei há 2 anos atrás, que falava pra mim que tinha o nojinho de ir pro motel. Hoje, às vezes, é frequente. É aquele cliente que vai uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Então, aí você, se eu conseguir quebrar esse gelo com ele, por que eu não vou quebrar com outra pessoa? É só questão de educação mesmo. Sim. Educação. Tava tentando achar uma palavra. Faz hora. Educação. Educar esse pessoal que não é esse bicho de 7 cabeças no motel. Não, e hoje está tudo muito mais fácil. Falo que o meio de comunicação, ele veio também tanto para as fake news, mas para quem está fazendo o trabalho correto, para quem tem mais as boas intenções, ele não é bloqueio. A gente consegue mostrar o serviço e é o tempo. Falo, com o tempo a gente vai conseguindo alavancar. E são coisas simples, né? Porque se você for parar para pensar, por exemplo, eu puxando, né? Conselheiro de relacionamento. Se você for ver, muito relacionamento acaba por falta por causa da rotina. Por monotonia, né? Às vezes uma coisa que tá aqui, que a pessoa... É que também falta a vez do cara, né? Na verdade é do cara. O homem sempre se fode nessa parte. Se fode não, é o culpado. Mas tá ali. Às vezes ele tem uma barreira por causa disso. Mas vou levar a mulher no motel, ela vai achar estranho. Não, o que tá... Às vezes é uma coisa que poderia ajudar. São 2 pensamentos. E isso tem, eu acho que, um pouco de fundamento. Porque muitas vezes o homem ele tem essa vontade de levar a esposa, mas ele não conversa com a mulher. O que você acha, esposa, da gente ir com medo dela interpretar alguma coisa diferente? Quem ele pensa que ele é? Ele não conhece a esposa que ele tem? Um tá com medo do outro. Eu não sou essa mulher. E às vezes a mulher também tem a vontade, tem o interesse de estar indo para o motel, mas ela pensa assim, mas eu tenho ele em casa. Por que eu vou para um motel? A minha cama, eu sei como que eu lavei o meu enxoval, eu sei disso, eu sei daquilo. Mas não é. Se você for hoje, qualquer mulher, qualquer homem que for trocar ideia com um psicólogo, for falar de relacionamento, essas terapias em casais, a maioria vai falar, saiam da rotina, busquem alternativas diferentes, terceiriza os filhos um final de semana, vai curtir um momento diferente. Então, pensando por esse lado, é que a gente busca... Tá mudando essa ideia do motel, né? Trazer essa questão dos casais irem para lá, passar momentos diferentes, que você não precisa ir viajar, gastar dinheiro com combustível fora, sendo que aqui você tem um quarto bacana, um lugar que te loca por dia, por noite. Você pode estar indo para lá, passar, desligar o celular e ficar de boa. Mas a galera tem que romper esse preconceito, né?
E às vezes a galera já tem essa vontade de ir, só não não tem a cara de fazer. De falar. E é engraçado, porque de 10 reservas que a gente faz no motel, 9 são mulheres que fazem a reserva. Sério? Aham. Olha, virada. São elas que fazem, que querem pôr decoração, que querem o vinho, o fundir. É raro o homem. Então, assim, os homens que estiverem me escutando, que são nossos clientes, que já fizeram, palmas para vocês. Porque não é qualquer um que faz, não. Capaz, É muito pouco, muito pouco. Eu lembro que ano passado, no Dia dos Namorados, nós tivemos uns 2 ou 3 homens só que fizeram a surpresa para a mulher. Agora, recentemente, teve um que fez pedido de casamento. Foi muito legal. Ele foi arquitetando tudo e ele levou algumas coisas para a gente colocar no quarto, tudo. Até a gente ficou emocionado com a história. A gente brinca, a gente fala, se ela não aceitar, a gente aceita. Pelo amor de Deus. Aí deu tudo certo. E isso é gostoso. Quando a gente percebe, assim, que parte do homem, esse romantismo, ainda até eu brinco no meu Instagram, que ainda existe homens românticos, viu, mulheres? Eu acho que eu vi isso aí no dia. Eu cheguei a ver isso aí. Então, os mano que tá assistindo aí, vocês estão vendo, né? Vocês estão ficando pra trás, cara. O mulherada tá dó. E elas não têm dó de gastar o dinheiro, não. Elas querem o melhor, elas querem o pacote de decoração o mais completo, o quarto mais bonito, o vinho tem que ser o importado. Mesmo que não bebam. Mas vai tá ali. Elas querem o melhor. É bem legal. E vocês têm, assim, por exemplo, para oferecer lá uma vasta gama de vinhos, É outra coisa também que a gente bebidas. começou a colocar. Até quando eu vim pra cá, a galera tem o hábito de tomar muito vinho suave, vinho tinto, né? Vinho doce. Aí eu falei, não, vamos mudar, porque é aquela coisa, se eu quero mudar meu público, eu tenho que buscar quais são os gostos desse público. Então, tem aquele público que gosta de cerveja em lata, tem aquele que gosta de cerveja em garrafa, tem aquele que gosta da long neck. Vamos ter os 3? Vamos colocar os 3. Vinho, tem aquela galera que gosta do vinho doce, mas tem aquela galera que gosta do vinho importado, que gosta de um vinho mais seco e tal. Vamos colocar os 2 também. Então, a gente busca colocar sempre produtos diversificados que agradem todos os públicos. E a gente busca vinho chileno. Esses dias até eu fui fazer a confraria do vinho lá com a galera para aprender um pouco mais de vinho, para argumentar com o cliente. Porque eu sou tomadora de vinho, mas eu não entendo de vinho. Sabe tomar. Eu sei tomar. Eu sei que eu não gosto da coisa doce. Mas para vender esse produto, para oferecer para o meu cliente, como que eu vou argumentar com ele? Por que ele está pagando maior valor naquele produto? Você tem que vender o teu produto. Os 2 né? vão deixar bêbado. O nacional importado vai deixar bêbado. Mas qual que é a qualidade? O que difere um do outro? Então, também a gente precisa estar se capacitando. Agora, com a mudança do cardápio, eu fui para São Paulo, fiz um treinamento com o chefe lá, jeito de montar, tô aprendendo a montar os pratos, ainda não fica bonito do jeito que eu quero, mas a gente vai buscar como que é feito, o que é, quais são os produtos que você está usando, que jeito que eu vou condicionar esse alimento dentro do meu freezer para não estragar, não entregar pro cliente uma coisa diferente daquilo que é para ser vendido. É estudar. Né? Nossa, Como qualquer outra empresa, né? Você precisa estudar seu produto. O quarto, quando às vezes o único contato que o cliente hoje tem é com a recepcionista. Então a gente cobra muito das meninas. Saibam resolver o problema do cliente através do telefone. Sem porque você precisar. não vai ter como entrar lá nesse quarto. Em último caso, você vai entrar. Então a gente tem que saber de cabo a rabo dentro do quarto o que funciona, o que não funciona, que jeito que funciona. Os quartos são os que nós fizemos já a reforma. Eles são tudo automatizado e com sensores. Então, muitas vezes, o cliente ele fica na frente de um sensor, aí não funciona o ar. Aí ele liga na recepção. Moça, o ar não está funcionando. Haja paciência daí. Nossa, mas é engraçado, porque aí você só fala assim, vira um pouquinho mais pro lado. Ou sobe, vai em cima da cama, ou desce de cima da Desliga cama. da tomada, espera 5 minutos. É muito mais do que simplesmente um quarto com cama que você vai lá para um ato sexual. O bastidor no motel, o papel do desenvolvimento pessoal, do profissional nosso, ele se dá diariamente. Até na hora da contratação, quando a gente busca colaboradores para trabalhar com a gente fala, não é igual a faxina que você faz na casa de alguém. Eu fui doméstica, trabalhei na casa de fulana tantos anos. Beleza. Mas os processos, você precisa saber o porquê que você está usando esse e não está usando aquele que você usa na casa dela. Você está usando uma água sanitária lá, aqui você não pode usar água sanitária, aqui é outro tipo de produto. Então, o desenvolvimento profissional, ele se dá desde a camareira, a cozinha, a recepção.
gerência. É global, né? É Uma geral. conexão ali. Para poder entregar com qualidade. Esse treinamento, não sei se é um treinamento, um curso que você falou que você está fazendo com 200 e poucos É proprietários escola de motelaria. Tipo, É como se fosse uma especialização, uma pós-graduação Entendi. focada. É a única que tem no Brasil. Então ele abrange toda a parte do motel. Entendi. Só de motel. Eles não falam, diferente de outras especializações, né, da área de turismo e hotelaria, que abrange tanto parte de hospitalar, hotel, pousada, hostel, todas essas coisas. Esse não. Esses são focados só para motelaria, que é diferente. O nosso rotativo de cliente é maior do que hotel. Sim. Hotel entra lá, 10 clientes hóspedes agora à noite, eles vão sair amanhã, meio-dia, muitos passam final de semana. O nosso não, é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, nossa rotatividade é muito grande. Consequentemente, a manutenção ela é grande, lavanderia ela é maior, louça, cozinha, atendimento, dúvidas, ela é muito maior do que de um hotel. E aí vem toda essa questão da velha motelaria, como que a gente vai fazer essa migração. Então, eles abordam tudo, a parte de marketing, os serviços, a cabeça do moteleiro, a arquitetura, como que deve ser feita. Esses são os 4 Nossa, que pilares. trampo, São 4 pilares que eu bato constantemente na cabeça de quem trabalha comigo. É a cabeça do moteleiro, a entrega dos serviços, a parte de marketing e a arquitetura, né? Você tem que estar tudo alinhadinho. Não adianta o meu serviço ser super de qualidade e tal, mas o atendimento lá na frente não tá bacana. Ou vice-versa, você é bem atendido na recepção e você chega no quarto, você se decepciona. Ou então o proprietário, ele pega e investe lá no quarto, faz um quarto maravilhoso, mas quem faz a gente acaba deixando a manutenção. Estraga uma bomba de banheira, não vou lá e não arrumo. Ou uma cama mal estendida. Então, tudo tem que estar alinhado. E aí é onde pega. Porque quando você trabalha sozinho, né, o ônus é seu, o prejuízo é seu. E quando você trabalha em mais pessoas, você tem que estar em sintonia constantemente, diariamente, cobrando e elogiando tudo que dá certo, aquilo que dá errado. Bora lá, vamos refazer, vamos pensar que o próximo que vai vir, ele não pode pagar o pato pelos teus problemas que você tem lá fora ou por aquilo que deu errado ali, vamos refazer. E assim vai. Vocês são em quantos lá hoje? Em 12. 12? 12 Nossa, mulheres. gente, só mulheres? Nossa. Só mulheres. Sério? E isso é um ponto bacana. Até eu fiz na minha colinha aqui. 80% dos colaboradores diretos, né? Dos trabalhadores diretos da motelaria são mulheres. São mulheres que têm filho, mulheres divorciadas, que têm marido, que subsidiam muitas vezes a família, se abdicam aí de escala de 12 horas para estar trabalhando no motel. E é bacana. Eu falo que a mulherada nesse ramo, elas se dão bem. Porque não é dados meus, né? Isso são dados da escola. Eles falam 80% dos colaboradores diretos são mulheres. Até quando a gente chama o seu Dodô e o Eduardo lá, o colaborador indireto, né, esses terceirizados, são homens. Aí a gente brinca, nossa, a gente tá vendo um homem aqui. Nossa, porque é só mulher. Imagina no mês quando começa a TPM de uma, depois vem a TPM da outra. O lado psicológico também do gerente tem que estar bem afiado. Bem afiado para poder alinhar essa mulherada. Vai que vai. Nossa, eu até perdi a pergunta agora. Tava pensando em outras coisas aqui. Desculpa. E a parte de treinamento de colaborador? É difícil? É o mais difícil, né? Hã? É mais ou menos isso. E a gente tem, assim, muita sorte. Porque quando nós viemos para Ivaiporã, tudo foi muito, assim, indicação. Quem já era prestador de serviço lá do motel com o antigo dono? Fulano. Beltrano. Não, aquele você não pega, não. Aquele você mantém. Então, aqueles que vieram de boa indicação estão com a gente até hoje, né? E não tem hora. O pior do motel é isso, que são 24 horas. Então, tem hora que 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, dá pau lá no negócio. E muitas vezes você tem que ligar para a pessoa. Fulano, deu ruim aqui. Será que eu vou precisar esperar amanhã e tal para resolver? Ou você consegue me passar por telefone mesmo para resolver? E muitas vezes eles atendem. Na maioria das vezes atende. Vai de domingo. O seu Dodô, coitado, de domingo é campeão Tá de lá. lá. Tá direto lá. E prestando serviço. E é bacana. Depois que a gente fez a mudança da parte de aquecimento das águas, porque até 2021, final do ano passado, o motel ele era aquecido as águas de banheiro, piscina, por caldeira. Então, a gente tinha que manipular lenha,
colocar fogo naquele negócio e dava um trampo danado. Tinha que ficar se preocupando. Subiu a temperatura, diminui a lenha, abafa o fogo. Diminuiu a temperatura, bota fogo. E isso corria assim, um risco muito grande. Claro. E hoje em dia não tem mais galera que trabalha específico com caldeira, né? Que são os caldeiristas. Então, daí foi aonde os proprietários, não, vamos mudar. Então, já que é para mudar a motelaria, né? Vamos nos enquadrar no negócio. Então, a gente fez o investimento. Hoje, a gente conta lá com boiler, aquecimento solar. Tem toda uma parte de trocador de água que fica lá, bateu 37 graus, renova a água. Então, manda toda essa água fria para o boiler, puxa a água quente. Chegou em 55 graus, desliga tudo, mas tudo automático. Então, é um processo que não foi fácil. Não, mas tem que estar de olho. O humano, a máquina sem o humano, tem hora que dá pio. Né? E aí, nessa daí, muitas vezes dá algum quebra-quebra lá. A galera que fez esse serviço pra gente é de Curitiba, então muitas vezes a gente tem que ficar entrando em contato com eles, fazendo videochamada. Aí eles mesmos falam, não, pode chamar o seu Dodô, que o seu Dodô resolve. Não vai dar para resolver, então aguarda que a gente vai. Então, tudo tem que ter um treinamento. E igual você me perguntou, como que é o treinamento com essas meninas, com os funcionários que chegam novo, né? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu colocar uma funcionária que veio do antigo proprietário para nós, que eu brinco que é meu braço direito e esquerdo ali dentro. Hoje, o papel de dar o treinamento, de acompanhar essas novas funcionárias é dela. Ela acompanha ali 10, 12 dias ou o tempo que for necessário. Como que é feita a higienização do quarto, como que é retirado, que luva que você vai usar, aonde que você vai colocar esse material, esse lixo, aonde você vai pôr esse roupa de cama, a suja, tudo essas coisas, né? Como que usa o detergente, como é que usa o desinfetante, porque tem toda uma dissolução, não é só você pegar e jogar. Né? Você tem que saber certinho para não prejudicar a qualidade. Então, a gente passa por um treinamento. E aí vai. Você falou uma vez para mim que você foi para feira. Você participou de feiras de motelaria. É de hotelaria. Aí eles envolvem tudo e cada vez mais os motéis eles estão adentrando nessa feira. Até 2020 não teve, ano passado teve a retomada dessa feira, a Equipe Hotel. Ela acontece em São Paulo uma vez no ano. É uma semana de treinamento, de cursos, tudo que tem dentro dos hotéis, motéis, meios de hospedagem. Nisso inclui também o hospital, porque o hospital também é considerado como meio de hospedagem, né? Então, lá você encontra tudo, desde parte de lavanderia, cozinha, treinamento pessoal, contratação, RH. E aí, esse ano eu fui, aí foi onde eu já tinha o interesse de mudar o cardápio do motel e encontrei um chefe. Fui para São Paulo, fiquei 2 dias lá fazendo treinamento das cozinhas, da comida e tal, para poder vir para cá e poder passar para as meninas o que era para fazer, né? E aí a gente vai buscando ideia, trocando ideia, perguntando pro professor, coitado, tem hora que a gente fica lá, professor, me ajuda nisso, como é que faz aquilo? Não faça isso. Até quando nós viemos aqui para Ivaiporã, lá em Pitanga, a gente já estava fazendo os quartos com automação. Então, quando a gente colocou aqui, foi uma coisa nova, porque tinha aqueles painéis antigão que não funcionavam, as luzes você tinha que levantar da cama para ir lá beirando a porta para desligar. Então, para nós colocarmos esses painéis, já foi uma coisa, um diferencial, com Bluetooth e tal. Hoje em dia já ficou passado, isso fazem 2 anos. Agora é a Alexia. Aí agora lá em Pitanga, a gente já começou a fazer algumas reformas lá. Semana retrasada foi inaugurado um quarto. Agora é a Alexia. Você deita na cama, Alexia. Luzes ambiente. Tudo bem. Aí ela coloca. Alexia, ar no 25. Tudo bem. E aí ela vai, você escolhe tudo, as músicas, o que você pedir para Alexia, só não vale, né, ficar chorando as mínguas na madrugada depois de beber para Alexia. Sinto muito, não posso te ajudar. E deixa eu perguntar, vocês têm muito problema com isso lá? Tipo, de cliente dando trabalho, bebaço? Eu tava querendo chegar nisso aí, cara. Tava doido pra chegar nisso aí. Isso daí fez parte do processo de mudança para essa nova motelaria. No primeiro ano nosso, a gente encontrou muita dificuldade. Galera que ia, fumava dentro do quarto, quebravam as coisas, sujeira excessiva, causavam danos para o motel. E não é bacana isso. Fala, poxa, a gente sabe quanto que custa cada quarto, a gente sabe o quanto a gente investiu ali para vir um aí farrear e danificar o patrimônio. E é o engraçado que quando o cliente ele vai num hotel, que ele faz o check-in e o check-out, que ele dá as caras, ele não faz isso. Então, por que no motel? Só porque não tem a recepção ali olhando no teu olho, você vai poder fazer um negócio desse?
Então, no começo, nós tivemos bastante problema. Até educar essa questão do fumar. Hoje, a gente tem quartos que são apropriados para fumante. Então, naqueles quartos, pode fumar, fica tranquilo. Mas no demais, nos outros, a gente já orienta na recepção quando o cliente chega. São fumantes? Beleza. Se são, a gente já encaminha para o quarto de fumante. Não são, a gente já fala, olha. Então, vai para o quarto específico, porque é desagradável. Por mais que a pessoa é fumante, muitos deles não gostam de dormir num quarto com cheiro de cigarro. E o cheiro não vai desaparecer do Não, nada, desaparece. Né? Aí a galera no começo começou assim, por que vocês estão cobrando taxa? Eu sempre fumei e tal. Você fuma num restaurante? Não tem como. Você fuma numa loja? Você não fuma no meio de transporte, por que você vai fumar? É lei. Hoje em dia é lei, não pode fumar em ambiente público de rotatividade com galera e tal. Então, no motel não é diferente, ainda que a gente colocou quartos apropriados para isso, né? Quer fumar? Fuma. Fumou no quarto que não é de fumante, vai pagar a taxa. Mas por que eu vou pagar a taxa? Esse quarto vai ficar bloqueado, a higienização dele vai ocorrer Vai ser diferente. diferente. Eu vou deixar de locar para um outro casal que posteriormente poderia estar vindo naquela noite e eu não vou locar. Então, tem toda essa situação. Porque tem gente que se chegar num lugar que tá fedendo cigarro, ainda mais num quarto de motel, velho. Não ficam. Nossa, cara, do jeito que chegou, saiu. É complicado. Não é fácil não. E aí foi coisas assim que, no começo, tinha bastante barreira. A galera chegava na saída, não vou pagar. Onde que tá o aviso disso? Vamos colocar avisos, né? Então, vamos pôr aviso em tudo. Antes era só restrito no cardápio e atrás da porta. Hoje tem na garagem de entrada, tem na garagem de cada quarto. Pra não ter como o cara falar que não viu. A questão da conferência, o pessoal fica muito assim, como é que vocês sabem o que eu consumi? Então, no começo não tinha. Quando nós pegamos aqui, não era hábito do motel aqui fazer conferência de quarto. Então, o cliente saía... Sério. O cliente saía, a recepção perguntava se tinha consumo. Se falasse que tinha, beleza, ela cobrava. Se falasse que não tinha, não era cobrado. E ficava por Como aquilo. assim, cara? Como Nossa, assim? como é que eu soube disso hoje? Só... E aí, não, eu ia fazer isso. Que lezeira, cara. quando a gente começou aqui, muitos desses que eram clientes antes Estranharam. falavam, opa, mas eu não consumi isso. Tentavam teimar ainda com a gente. Não, eu não consumi. Vocês que estão querendo me roubar. Galera, a gente tem a tabelinha com todos os produtos dentro de cada quarto. Então, toda vez que termina Você vai fazer a limpeza de um quarto, uma de cada turno, elas têm a responsabilidade de fazer a liberação desse quarto. Então, ela vai lá, depois que a camareira limpou tudo certinho, ela olha tudo. Porque eu vou falar, às vezes, o que 2 olhos não enxergam, 4 enxergam, né? Aí, essa liberista, ela vai lá, ela olha de novo todo o quarto para ver se está tudo ok, se está tudo funcionando, se falta repor alguma coisa. E já faz a reposição para que o próximo cliente não pague pelo prejuízo do outro que pode ter deixado, né? Então, essa questão da conferência hoje ela é bem, bem bacana e bem ágil. No começo, as meninas até demoravam mais, porque entravam no quarto até se identificar todos aqueles itens, olhar um por um, saber se tá... Outra coisa, a galera fazia o quê? Abria as latinhas por baixo. Sério? Rapaz, Galera de má fé. Eles abriam, às vezes, garrafa de água, abriam, enchiam com água da torneira e fechavam. Nossa. Então, até a gente conseguir mostrar credibilidade nessas conferências, foi aí uns 5, 6 meses. Para conseguir fazer tudo alinhar certinho. Hoje em dia, o pessoal já está acostumado. Quem é nosso cliente sabe. A hora que chega ali, a gente já pergunta qual é o quarto, teve consumo e a chave do quarto. Tá aí. É as 3 perguntinhas. Que a galera rouba a chave de A quarto. chave do quarto do motel é outra coisa que some. Capaz. Sério? Some. Então, a gente... Quando a gente pergunta por quê... Lembrança, né, cara? Nossa, gente do céu. Tudo tem um porquê. No começo era bastante. Nossa... Eu estive lá. Nossa. Vai saber, né? E você teve que ter toda uma adaptação para isso. Teve. Tanto eu, né? Porque eu vim da área de personal trainer e entrar numa parte administrativa. Que baque, né, cara? Trabalhar com parte de contabilidade, financeira, RH. Eu brinco que o gerente de uma empresa pequena, você faz tudo, né? Então, por mais que eu tenha um escritório de contabilidade que me auxilie, mas o primeiro contato, todas as informações que são passadas para esse escritório, sou eu que tenho que fazer. E isso daí na minha cabeça... Bom, Eduardo conhece minha mãe. Minha mãe é osso. Aí, quando eu vim para cá, ela queria que eu aprendesse tudo. Onde que era registro de água, todos os registros de todos os quartos, água quente, água fria, onde que desliga tal coisa, os disjuntores... Caldeira, coisa que eu nunca na vida imaginei mexer com caldeira.
cansei de passar a noite ali para aprender e depois para ensinar Você funcionário. racha lenha? Eu só não cheguei a rachar lenha. Aí o lado da personal faltou força. Então foi difícil. Essa adaptação, para mim, primeiramente, foi complicado. Eu falo que foram só 2 anos, mas a Francine, de 2 anos atrás para agora, eu tenho muito mais propriedade de contratar e explicar as funções ali de dentro, falar com propriedade no motel. Até mesmo quando, às vezes, eu preciso chamar um colaborador que seja diferente daquele que está acostumado aí no motel, eu também tenho que saber para onde que vai aquele cano, tudo para a hora que precisar fazer uma reforma. Eu saber o que está acontecendo. E nesse ponto, dona Edna, meu Deus do Osso céu. duro de roer. Ela é. Brava. É um barato. Mas é graças a ela que o negócio funciona. Porque meu tio, ele fica mais na retaguarda, na parte mais de bastidor, financeiro. Precisa buscar alguma coisa. Eu brinco que ele é o homem do dinheiro. Aham. A minha mãe é da ação. Se você colocar minha mãe dentro de um escritório e fechar, a coitadinha morre de depressão. Não aguenta. O negócio dela é lidar com pedreiro, é pôr a mão na massa. E eu aqui no dia a dia. Então, cada um tem a sua função e trabalhar em família, por enquanto, tá dando certo. Vai dar. Dessa forma dá. E é tanto lá quanto aqui. Tanto lá quanto aqui. Lá eu não trabalho, por enquanto. Ainda Mas não. provavelmente em algum momento vai. Deus ajude que sim. Eu acho que na hora certa vai acontecer essa questão de migrar para lá. E que, por enquanto, a gente precisa terminar de alinhar todos esses quartos aqui em Ivaiporã, consolidar esse trabalho aqui primeiro, para depois eu conseguir fazer esse trabalho lá. Né? Lá ainda você consegue perceber a diferença da velha motelaria e da nova motelaria. Lá ainda a gente brinca que é meio a meio. Nós temos tanto o público do extraconjugal e o público do casal tá vindo com força. E muitos de Pitanga, do lado para lá, eles vêm para Ivaiporã já. A gente já tá trazendo cliente de lá para cá. Então, daí foi aonde minha mãe também, a gente também precisa adequar A aqui, gente tá pecando em alguma coisa. porque o pessoal tá saindo daqui para ir para lá. Né? Então, é visto. Falo que quem é sucessor de motel, quem tá pegando motel, das duas, uma. Ou você se reenquadra, ou seu motel vai fechar. Não adianta você, é porque eu tenho dinheiro, eu vou comprar um motel. Que motel dá dinheiro? Não é bem assim, não. O negócio é o buraco mais embaixo. Dinheiro dá, né? Mas tem que trabalhar da maneira certa. Da maneira certa. Você tem que... E não, a gente não para. Tem que estar sempre se atualizando. Não é uma coisa você vender roupa. Aham. A roupa, cada 6 meses tem a moda primavera, verão. Você vai lá, compra aquele monstruário, né? As peças, vende. No inverno vem a outra coleção. Você compra, vende. O giro deles é mais rápido e tá tudo pronto. O nosso, você tem que... Poxa, quanto tempo demora uma reforma de um quarto? E a evolução da arquitetura, dessa parte de tecnologia, também é muito rápido. Você não vai poder ficar. E você não pode 20 ficar anos fazendo igual, né? reforma constante e você também não vai ficar 20 anos fazendo reforma. Então, você tem que pensar o que vai agradar meu cliente hoje e daqui 5 anos. E daqui 5 anos eu tenho que refazer esse quarto. Né? E assim vai. Nossa, é trampo pra É. caralho. Muito trampo Trampo, pra caralho. E me diz... Parece que não, mas... Não, você né, tá... né? Pra gerenciar um negócio desse, você tem que ter muita... Sei lá. É muita coisa, né? É muita E coisinha. você na gerência é você. Só eu. Nossa, foda, hein? Então, aprendendo. E Cada me diz dia uma mais. coisa, e esse baque de sair de personal pra gerenciar uma empresa? Tipo, como é que você se adaptou a isso? Foi um processo que eu acho que foi acontecendo. Eu já estava em São Paulo, eu já tinha, acho que, conquistado tudo que eu queria na área de personal, já tinha feito todos os cursos que eu queria. Eu sempre trabalhei na área da educação física voltado para a saúde e emagrecimento da mulher. Então, todos os cursos, tudo durante 12 anos, que foi o tempo que eu fiquei na profissão, eu sempre fui focando para esse lado, atendimento feminino, mulheres que tinham doenças, alguma patologia e, consequentemente, a obesidade. E chegou uma hora que eu não estava mais me encontrando, eu não estava conseguindo transmitir a alegria que aquela Francine tinha de 1 ano, 2 anos atrás. Mas foram vários fatores. Eu estava longe da minha família, minha avó acamada, eu sou filha única, fui a filha criada com a avó. A neta querida? É, mais ou menos. E aí, aquela situação, você se depara com a tua mãe sozinha, que meus pais são separados, minha mãe sozinha, cuidando da minha avó, trabalhando que nem uma louca, né, com motel lá em Pitanga e tal. E eu falei, eu acho que tá na hora de eu voltar. Eu já estava com 34 anos. Não, mentira, 33. E aí, eu querendo ser mãe, eu falei, eu não vou conseguir ser mãe em São Paulo, morando sozinha, nessa loucura Longe de de todo personal. Trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. E aí, foi acontecendo, né? Daí, até
Quando eu vim para cá num feriado, eu peguei e comentei com a minha mãe, falei, olha, 2020 eu quero voltar, vamos ver alguma coisa, vamos tentar montar uma clínica de personal, alguma coisa na área, mas que eu não precise estar o tempo inteiro na empresa, para eu tentar voltar para perto de vocês, porque eu quero estar perto da família. E deu 30 dias, surgiu a proposta de venda, compra e venda aí do antigo Estilos Motel. E aí foi onde ela falou, ó... É a oportunidade que você queria. Não é na sua área, mas você topa. Eu falei, se vocês tiverem paciência de me ensinar, preguiça de trabalhar eu não tenho, vamos pra cima. E te assustou, assim, falar, putz, cara, vou largar uma coisa que, por mais que não estava tão feliz, Sim. mas que você dominava, Sim. por uma parada que, meu, que isso aqui? Foi cair a minha ficha quando começou a pandemia. Porque até então, quando eu vim para Ivaiporã, eu estava em São Paulo festando, viajando, curtindo. Aí você vem para Ivaiporã, que é uma realidade totalmente diferente. Numa profissão totalmente diferente, sem meus amigos, né? Eu abdiquei de um lado para estar perto de outro. Só que a minha ideia era morar em Ivaiporã e cada 15, 20 dias, né? Vamos para São Paulo, vamos rever a galera, vamos continuar no fervo. Aí veio a pandemia. E ali pegou. Porque aí eu não conhecia ninguém em Ivaiporã. Trabalhando no motel, você não tem contato com o cliente, então você fica fechado. E na época, quando eu vim, eu fui morar no motel. Você foi morar Eu fui morar no motel. Eu fiquei 1 ano morando ali dentro. Caralho. Até eu conseguir conhecer tudo, saber de tudo, minha mãe falou, você vai ficar aqui dentro. Trabalhar 24 Foi a horas por fundo dia. mesmo para conhecer o empreendimento. E aí eu morava ali, eu não conhecia ninguém. Eu brinco que, assim, minhas amizades no início eram pedreiros, pessoal do material de construção, pessoal da autoelétrica, da técnica. Era quem estava envolvido. Era quem estava envolvido. E dali que eu fui conhecendo o pessoal, né? Daí você conhece um, conhece outro. Aí quando abriu as coisas, que daí eu já consegui ir num salão, me arrumar e tal. Aí eu fui conhecendo, mas foi difícil. Esses 6 primeiros meses do lockdown ali, eu ficar dentro do motel, eu respirava motel, dormia motel, comia motel. Foi Preguiça bem de louco. motel até. Tá? Não, total. Total. Pode ter certeza que quem trabalha no motel é o que menos frequenta Não, com certeza. o motel. Ainda mais morando no motel, você é louco. O que menos você quer fazer é ir pro motel. A não ser que seja o outro, né? Não o teu. E não o nosso. Aí a gente vai pro outro. Você morou 6 meses no motel? Não, eu fiquei quase 1 ano. Quase um ano. Quase 1 ano. Eu fiquei de janeiro até novembro morando. 11 Nossa. meses Meu morando ali cara. dentro. Eu acordava, eu ia para... Porque toda troca de turno tem uma conferência, né? Então, a gente faz conferência de estoque, conferência de caixa e tal. Eu levantava do quarto de pijama e ia de pijama. Direto. É bom, né? Trabalhar. Era, Não, de certa forma. por certo lado, com certeza deve ter sido bom que você dominou a situação, né? Sim. Que, tipo, não tinha o que acontecesse que você não sabia, provavelmente. Sim, aí foi o aprendizado, né? Porque daí os pitis, vamos dizer assim, os imprevistos que aconteciam na madrugada, se você não tá ali dentro, acaba que o funcionário vai dar conta, né? E você estando ali dentro, o funcionário, ele busca você, porque ele sabe que você é a segurança da empresa, né? E até hoje, quando entra funcionária nova, que tem uma responsabilidade um pouco maior, independente, 1h30, 2h30 da manhã, Ligou, você manda tá lá. mensagem, Fran, você tá acordada? Diferente dos outros estabelecimentos, né? Que dá 18 horas, encerra o expediente. O nosso foi. é 24 horas, 365 dias, você fica ligado. O celular fica o tempo inteiro. 24/7 mesmo. É. Nunca, fica- não para. Então Feriado. foi um intensivão Nossa, que... é verdade, Parando né? pra Não pensar. para, Tem que cara. parar pra pensar. É 24/7 mesmo. É. E agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que concilia a vida, você que é mãe agora, com essa vida louca de 24/7? Agora começou a conversa de papais. Não é fácil, mas eu não gosto de sofrer por antecipação. Se eu falar para você que quando eu descobri a gestação, os 9 meses durante a gestação, eu nunca me preocupei aonde que eu vou deixar minha filha quando nascesse. Sério? Quem vai me ajudar a cuidar da minha filha? Eu nunca parei para pensar. E eu acho que isso até ajudou a ter um maternar mais leve, para não me preocupar. Porque senão você fica louco? E aí eu consegui trabalhar até a primeira semana de janeiro, até dia 10 de janeiro. Eu trabalhei, a Alice nasceu dia 22, então eu parei 12 dias só. Aquele calorzão final do ano, eu com a barriga gigante, mas bora lá, tá precisando de mim, vamos lá. Né? Claro que com um ritmo menor, uma carga horária menor, mas tava ali. E aí, quando a Alice nasceu, eu fiquei os 4 meses. Pra mim, foi difícil ficar em casa 4 meses. Você ficou os 4 meses? Não. Eu fiquei 2, porque minha mãe me levou pra Pitanga. Ela falou, você vai ficar aqui e deixa que o resto a galera cuida. Mas era o tempo inteiro, né? Você liga, tá tudo bem?
Ah, tem reserva, vocês fizeram, tira foto, manda Tipo pra igual mim. outro filho. Mais ou menos. Deixou de cuidar de um fez 18 anos, você foi cuidar do outro. E aí, quando deu 2 meses, eu voltei daí pra Ivaiporã. E aí eu arrumei um anjo, que é a babá da Alice, que hoje ela mora comigo, então eu consigo conciliar a empresa e a maternidade por causa que a babá Você tem essa mão com ela. junto comigo. Então, eu só não levo a Alice ainda pro motel, né, tadinha? Mas não é fácil. Eu falo que você ser mulher, trabalhar fora, por mais que você tenha o desejo de ser mãe, você tem que pensar muito. Aonde que você vai abrir mão para cuidar dessa criança? Porque você vai ter que abrir. Né? Se você se dedicar muito na empresa, a sua filha vai crescer sem você. E aí? E você ficar só sendo mãe, a empresa que depende de você também morre. Então, é aquela situação. Você tem que ir anotando. Eu vou nas anotações. O que é prioridade essa semana? Eu preciso fazer isso com a Alice, isso. Lá no motel eu tenho que fazer isso. Babá, me ajuda com isso e isso, pra gente conseguir fechar a semana com sucesso. E aí, de 10 coisas que você sai para resolver, você resolve outras 10 que não estavam no papel. Mas a Alice é a primordial. Não tem como você... o principal, né? Igual agora à noite. Poxa, eu adoro, eu não abro mão a rotininha dela da noite. Então, por mais que eu fique o dia inteiro fora, dá 4 horas da tarde, eu tenho que ir para casa, porque eu sei que ela já vai estar acordando, ela vai comer a frutinha, ela vai jantar, ela vai tomar o banho, vai ter tem a rotina dela. Então, a rotina do boa noite, a mamãe tá ali sempre perto. E de manhã, na hora que ela acorda, né? E aí, hoje, pra estar vindo aqui, eu falei, mamãe vai trabalhar, então a gente precisa se entender. Daqui a pouco tô aqui. Daqui a pouco, a hora que a mãe chegar, a mãe te dá o beijo de boa noite, mas ela já vai estar no 10º sono, né? E ela dorme, tipo, de boa a noite inteira? Graças a Deus. Sério? Até o 6º mês, não dormia. Era 3 vezes no meio da noite, Sério? 4 vezes no meio da noite, acordando. Cada 2 horas. Eu brinco que era assim, ela acordava, era o tempo de trocá-la, dar um mamar, esperar arrotar, aí fazer dormir de novo, já dava 2 horas de novo, você não tinha dormido e você tinha que dar outro mamar para ela. Nossa Senhora. Meu Deus. Casais não vão na fiusa do pai querendo ser pai, vão na fiusa da mãe. Quando a mãe quer ser mãe, porque o colo da mãe ele vai ser insubstituível. Isso não tem nem o que ver. Até sei lá quando, ainda não descobri, mas... Até sempre, eu acho. É complicado. No começo não foi fácil. Falei, gente, eu não vou aguentar. E aí minha mãe me dando um puta suporte, a babá me ajudando um monte. E aos poucos eu acho que as coisas vão facilitando. Eu vou entendendo o que é ser mãe, vou entendendo os hábitos que minha filha tem, o que ela gosta, o que ela não gosta. Que no começo, eu que não tive contato com criança, eu não sabia. Tudo novo, né? Foi tudo novo, eu não sabia. Nunca tinha trocado uma fralda. Sério? Nunca. Nossa. Aí quando a Alice nasceu, minha mãe tava com Covid. Minha mãe nem pôde ir na maternidade comigo. A primeira troca de fralda, eu falei, como é que faz? Como aí, é cara, que faz? Não foi fácil. E para minha mãe também não, porque eu já estava com 36 anos. Minha mãe nunca mais tinha trocado fralda também de ninguém. Nossa! Então, assim, a Alice, ela veio para ensinar a gente a ter paciência, a ter serenidade, porque eu sou assim, acelerada. Minha mãe é 2 vezes mais. E aí a gente tem que reduzir o nosso ritmo por causa de uma outra pessoa. Uma pessoinha. Que é tudo. Mas é legal, eu penso aqui, desde que eu acho que quando a gente se conhece, né? Você vi todo esse processo de ser mãe e tal, daí eu conheço a sua mãe e tudo. É legal você pegar e ter a ideia, assim, da tua filha agora, lá na frente, por exemplo. Tendo a avó que é e a mãe que é. Porque eu falava pra você, cara, ali é brabo, hein, cara. As duas trabalha a gente é muito unida. Eu e minha mãe, a vida inteira... E é engraçado que essa questão da união, ela se dá desde pequenininha e em todas as fases da minha vida. Eu sempre pude contar muito com a minha mãe. Na época de vestibular, minha mãe é professora, meu pai é professor. Porque eu queria fazer educação física. Minha mãe falou assim, você vai ser professora? Você não tá vendo eu e teu pai, né? Professor, por mais que ele é professor universitário, minha mãe é professora do estado, aposentada. Mas você vê a rotina do que é ser professor. E hoje em dia, então, tá cada vez ficando mais difícil ser professor. Aí eu falava para ela, não, mas eu não quero ser professora de sala de aula, eu quero ser personal. Francine, você vai chegar numa idade, você não vai conseguir exercer a profissão, você vai querer ter filho e tal. Dito e feito. Não deu outra. Não deu outra. E aí agora... Tua mãe falou isso? Falava. Quando eu fui fazer educação. E era visto. E se você for parar para analisar, a maioria das mulheres que são personais, elas têm um gás de serviço antes dos 30,
depois vai diminuindo, é raro você encontrar professoras de educação física de academia que estão aí com 50, 60 anos. Isso é verdade. Você vai tirar uma a cada, sei lá, 100 mulheres. Raríssimo, né? Mas por quê? Porque as ocasiões da vida, né? Se você quer ser mãe, se você quer casar e tal, você tem que ver aonde que aperta menos, né? E ir escolhendo. Escolhas. São escolhas. São escolhas. E quando eu vim pra cá, que minha mãe pegou na minha mão e falou, vamos lá. E ainda, até hoje, ela pergunta, você tá feliz trabalhando com isso? Você gosta de trabalhar com motel? Hoje eu não me vejo ausente do motel mais. Voltar, largar a motelaria para trabalhar com educação física. Hoje eu não vejo. Eu me achei na área. E desde quando você veio pra cá, você nunca mais trabalhou com personal? Eu continuei atendendo com consultoria à distância. Muitas das minhas alunas em São Paulo, eu continuei atendendo. Aí veio a pandemia, a maioria delas não moravam em prédio, né, em apartamento, então não tinha mais acesso nas academias e nem no prédio. Você não podia descer nos halls, nem nas academias dos prédios para treinar. Então ali eu fui deixando de atender. Já foi diminuindo. E aí ano passado que eu comecei a querer, porque daí também conciliar motelaria, eu nova no setor e trabalhar de personal, eu não ia conseguir dar conta. Eu falei, eu vou precisar me aprofundar dentro dessa nova proposta, né, do motel, para depois eu querer, a hora que eu tiver um grupo de gente trabalhando comigo que tem segurança em andar sozinhas sem que eu esteja aqui, beleza, eu voltar. Aí quando eu comecei a voltar a atender personal em Vaiporã, a Alice veio. Não é pra você trabalhar mais com personal, não. Já tinha que ter feito já. E agora, hoje, eu falo assim, se lá pra frente acontecer de arrumar cliente, aluna de personal, é por lazer, não vai ser por financeiro. Não é por financeiro, vai ser por lazer. Por lazer mesmo. Mas que bom. Interessante uma coisa vir assim e mudar totalmente, né, cara? Você tem que estar com a cabeça muito aberta, né? Pra você conseguir falar, não, por mais que, igual você falou, não estava satisfeito e tal, mas pra você conseguir falar, cara, vou dar um salto pra uma coisa que é muito desconhecida. Eu acho que isso é muito... É que o teu veio na como é que fala mesmo? Na pressão mesmo, né? Veio ali, você teve a opção de escolha, mas você falou, não, eu vou, tá aqui, ó, você quer? Vamos, bora. Eu penso nisso no meu curso de cozinha, porque é duas coisas totalmente diferentes, né? A parte de manutenção mecânica, por exemplo, e a cozinha. Nada a ver. Nada a ver. O que eu vou fazer ali? Eu falo que a cabeça da gente tem que estar muito boa. Tudo que você, acho que toma uma decisão sem pensar, você vai ter consequências disso. Se pensado, a consequência já vem. Se você não pensa... Então, a partir do momento que eu resolvi falar com a minha mãe, falei, olha, eu quero voltar. Aconteceu essa proposta de comprar um motel aqui... Falo, cara, eu entrego muito na mão de Deus, eu não sofro por antecipação, eu falo, vamos. Se não der certo, tenho meu diploma na mão, tenho minhas alunas ainda, a gente volta e faz. Mas eu nunca pensei em, tipo, não vai dar certo. Vai dar certo, vamos pra cima, vamos fazer o que precisa ser feito. E nesse ponto é onde eu tenho o respaldo dela, da minha mãe, que dá a carta branca, meu tio me dá a carta branca, fala, faz o que você acha que tem que fazer. Tá dentro da viabilidade financeira? Vamos fazer. Você acha que dá certo? Então faz acontecer. Essa ideia dos pratos é uma coisa que em Pitanga não tinha. Eu falei, poxa, por que não? A gente tinha porções, coisas básicas de petiscos, bebidas, coisas básicas. E a galera querendo ir pernoitar no motel. Mas assim, eu vou antes jantar, depois eu vou. Então eu vou chegar aí umas 11 horas, meia-noite, 1h da manhã. Por que não jantar no motel, já vai às 8, ficar ali, já aproveita mais tempo ali. Então, vamos mudar esse cardápio. Vamos colocar pratos equivalentes a restaurantes bacanas que tem na cidade, para a gente poder também ofertar esse restaurante privativo. Que eu brinco assim, que aonde que você pode jantar de toalha? Na sua casa. Só. Você não motel. E no motel agora. Então, assim, é uma proposta diferente? A galera tá gostando? Eu acredito que sim, porque cada dia que passa, tá vindo mais. Né? Então, quando você se propõe a fazer uma coisa e você acredita que aquilo vai dar certo, não tem... É muito difícil de alguma coisa parar, né? Não dar certo. Eu lembrei de uma certo. história que aconteceu comigo. Cara, que saco aquilo lá. Não foi aqui, tá? Eu fui pra Londrina uma vez, aí chegamos lá, cara. Vamos dormir no motel, que era mais barato que o hotel e mais interativo, né? Igual eu tinha falado. Cara, a gente saiu primeiro, depois a gente foi pro motel pra dormir. Tinha horário pra entrar, cara. Final de semana.
Fila. Eu tive que esperar, mano. Eu falei... por mim era igual aqui, né? Chega, entra, a mulher falou assim, ó, tá uma fila, vai poder... Eu falei assim, ela perguntou, quanto tempo? Eu falei, não, ela vai dormir. Pernoite é só depois das 4 da manhã, uma coisa assim. Eu falei, geralmente cidade grande. Eu falei, mentira, um negócio Isso desse. foi uma coisa que a gente resolveu fazer para facilitar e também aproximar o hóspede. Porque na maioria das cidades, o pernoite ele começa às 8 horas da noite, 10 horas da noite. Final de... qualquer horário. Final de semana é depois das 11, meia-noite. A gente não. A partir das 18 horas, o nosso pernoite inicia. Pensando em quem? Você está viajando... Começou a anoitecer, você tá cansado, você quer parar. Poxa, vou ter que esperar até as 8 da noite para tomar um banho. Não, vai lá. E até às vezes se a galera chega lá, assim, durante a semana de segunda, terça, quarta, chega lá 5h30, 5 horas, eu não vou barrar esse cliente. O cara tá cansado, pô, trabalhou o dia inteiro. Vai lá, a gente deixa entrar e tal, facilitar a vida. Não facilitou, não. Agora, diferente, vamos dizer, de um final de semana. Por mais que entre às 18 horas... Nosso final de semana a gente não muda também o horário de pernoite. Mas essa questão da flexibilidade. Se eu tenho quarto disponível, por que não deixar você entrar um pouco mais cedo, né? Agora, se eu não tenho quarto disponível... Mas lá eles não pernoitavam antes das 4. Nossa. Você chegava 3 horas da manhã lá, por exemplo, e falava, não, só depois das 4, aí beleza. Se você quiser, beleza. Isso é pensar só no bolso, né, do proprietário. Exatamente, isso daí é uma regra do proprietário em si, que para ele é lucrativa. Só que se você quer cativar novos públicos, ter novos hóspedes dentro do teu motel, você também tem que criar regras um pouco mais flexíveis, né? E o pior que era a senha, cara. Senha? Aí passava uma mulher, te dava uma senha, aí ela vinha e batia depois e te entregava a chave. Ela dava a senha, eu acho que era pra ela controlar mesmo, tá ligado? Mas daí depois, na hora que dava o horário, porque tinha muito fluxo, era Londrina, né, cara? Final de semana. Imagina. Aí ela vinha e te dava a chave. Cara, foi tenso o negócio. Mas é gostoso. Foi uma experiência. Mas a experiência não foi muito boa. Eu acho motel um negócio muito da hora. Mas eu acho também. Por isso que eu falo que eu escolhia motel em vez de hotel, né? Porque o hotel é só aquilo. Não tem muito nada diferente. Mas eu e minha mãe também, quando a gente sai viajar, alguma coisa assim, se não tá com a Alice, vamos parar, cansou? Vamos dormir no motel. Dorme nós duas numa cama de boa. Mas aí a gente chega no motel e fica assim, né? Observando. Olhando tudo. Anota. Olha, isso aqui dá pra fazer. Anota aquilo ali que dá pra fazer. Não é porque a gente tá lá em Vaiporã e esse aqui é da cidade grande, o nosso tá ganhando desse. é gostoso. E essa cumplicidade entre eu e minha mãe, a gente é em tudo, né? Principalmente agora na parte de motel, né? De trabalhar junto. É bem, que bom, legal. depois de anos, né, cara? Legal, depois de anos vocês se juntar voltar, e ficar junto. Ficar juntos. Vocês ficaram quanto tempo longe? Eu saí de casa com 16 anos, eu fiquei 18 anos fora. Nossa. Eu saí muito cedo e também voltei cedo. Falou, vivi tudo que eu podia viver, fiz faculdade fora, fui estudar fora, trabalhei em cruzeiro. Então, todas as experiências, diferente de muitas amigas minhas, né? Que se formaram, voltaram para casa, casaram e ficaram naquele mundinho. Aí, com 34, 35, se separaram. Eu fiz o contrário. Foi, regaçou, eu fui. E agora, com 34, 35, vamos se aquietar. Essa dona Edna amarra uma corda também. Tava lá, não sabe onde, né, cara? Japão, alguma coisa. Porque pela distância que foi. E tudo isso, eu consegui... Todas essas experiências minhas, desde personal, de trabalhar... Eu trabalhei muito em hotéis também, na época de faculdade. Eu fazia os estágios de recreação para ganhar um extra, né? Mabu, no Bourbon, no Termas de Jurema, outros hotéis em Santa Catarina. Então, toda essa parte de hospedagem, de hotelaria, de entrega de serviço, comportamento humano, então. O pessoal, eu tento trazer muito isso para minhas funcionárias. Eu brinco com elas, eu falo, eu tenho mania de virar etiqueta de tapete. Se eu entro dentro de um quarto, os pisinhos do banheiro tá com a etiqueta virada para fora, ai... Me dá um ruim. Tem que virar. Mas isso, mas não é toque. Foram hábitos que eu fui criando em cada hotel que eu fui trabalhando. O jeito de atender, que jeito de embalar, o lençol dentro do pacotinho, a toalha para deixar dentro do quarto. Então, em cada hotel que eu fui passando, isso daí também teve uma contribuição para hoje estar aqui. Então, tudo está escrito. Tu estava escrevendo já, né? Vou botar no hotel lá, trabalhar no hotel. Deixa lá. Vai que uma hora dá certo, eu já vou levar isso daqui. Ela já tem.
Não, que bom, Fran, que bom. A gente fica... É legal. É interessante essas Nossa, essa história, né, muita cara? história, né? E é um exemplo aí pra mulherada, né? Que... Fora as histórias, Empreendedora, né? Que né? a maioria do povo, quando vê, que encontra e a gente fala, eu trabalho com motel. Nossa, você deve saber de altas coisas lá dentro, né? É a primeira coisa, assim. Mas é tão, assim, é rotina pra nós Aham. acontecer tal coisa. Escutei tal coisa. Pra Habitual. gente, que carro que tá Normal. chegando, que carro que tá saindo, se torna uma coisa, assim, é igual você trocar uma bomba ou qualquer coisa. O serviço de vocês no dia a Aham. dia já não tem mais o estranhamento. Pra gente também é. Acontecem algumas coisas? Acontecem. Normal, Tem hora né? que tem que chamar a polícia? Tem que chamar a polícia. Eu ia perguntar isso aquela hora, você já teve que chegar a situação assim já? Várias vezes. Sério? Várias? Várias vezes. Vários boletins de ocorrência a gente precisou fazer. Mas isso, assim, a cada 2.000, 3.000 locações, aparece um Aham. que me dá esse tipo de problema. Mas, assim, de detonar patrimônio, de não querer pagar conta, isso daí hoje, graças a Deus, é um a cada 3.000. Nossa, mas como assim? Então, O cara vai no motel e não quer pagar Não conta, quer né, cara? pagar. E ainda se acham no direito de chamar advogado. Porque com bêbado, final de balada, não tem argumento que faça as coisas. Não. Né? Aí ele chega à noite, ele fala assim, eu quero período. E aí ele sai no outro dia, meio-dia, a conta dele tá desse tamanho. Aí ele fala, não, mas eu pedi pernoite. Não, você não pediu pernoite, você pediu período. Então, o período vai contando. Hora. E o cara passou a noite, passou o dia, e daí na hora que ele sai, ele não lembra o que ele pediu na entrada. E aí, para você se argumentar. Aí é complicado. Então, daí nessas horas aí, você trabalhar só em mulheres, aí eu brinco, complicado, eu ligo pra polícia e falo, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar. É só ligar o giroflex lá na frente, O cara fica já amansa. Mas tem histórias Esposa engraçadas. esperando. Não, isso daí nunca peguei. aconteceu? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu aqui com a gente. Mas de esposa essa- esperando na porta não aconteceu? essas situações eu ainda não peguei nesses 2 anos, não. Aqui em Vaiporã nunca Olha, aconteceu, que não. O povo vai por aí. Mas para você ver Funciona, que cara. o contexto da nova motelaria, trazer a experiência do casal, de relacionamento certinho e tal, tá mudando. Hoje o extraconjugal, ele é mínimo no nosso público. Digamos assim, que esse teu público já deve estar procurando um outro outro público, lugar. Não o teu público, né? Esse público. E você vê, ó, aqui em Vaiporã não, mas em grandes cidades, o concorrente do motel não é o motel do lado, é o Airbnb. A galera entra na plataforma, loca lá um meio de hospedagem, que também te possibilita entrar hoje de manhã, você vai pagar uma diária, mas você não tem um check-in com ninguém, E super discreto. Né? discreto. Então, hoje, a maioria do extraconjugal em cidade grande, eles estão procurando o Airbnb. Eles não estão indo mais em motel. Por causa dessa questão. Fachadas abertas, câmeras, até essa questão de câmera, quando a gente colocou, porque antes não tinha monitoramento. Então, nós colocamos câmera na parte da frente, lá no pátio, a parte interna, parte dos bastidores, então os corredores, cozinha, tudo tem câmera. Mas isso é para quê? Para entregar a segurança tanto para os funcionários, para nós Quanto e pros clientes. para os clientes, né? Não existe câmera dentro de quarto de motel, não existe câmera É um mito isso dentro aí. de garagem. Isso é mito implantado por concorrência que não é motel. Porque quem trabalha com motel sério, a gente sabe que é proibido isso daí. Eu não posso invadir a privacidade de Tá ninguém, louco, né? Imagina, você Não. tá ali, tem... E nem quem, problema. às vezes, até voltando à parte lá da automação, os sensores, muitas vezes a galera olha e pergunta pra gente na hora que sai: "Ô, tem câmera lá dentro?" "Não, porque eu vi um negocinho assim, assim, assado." São sensores. A gente coloca sensor no quarto inteiro. Então, quando você aperta o painelzinho lá, que liga o ar, é porque tem um sensor. Então, não são câmeras, gente. Fiquem tranquilos. Não existe. Não queremos, né, o sex privé para nós. E você sabe qual... Não saber, mas... Qual o maior prejuízo você já teve lá? Não financeiro, mas material, assim. Alguém já quebrou TV? Não, Uma coisa, assim, não, pesada? até porque assim, quando tem um prejuízo de coisas grandes, já aconteceu. Então, a nossa Furacão? É de água lá? O colchão? não é tem mais colchão de Nossa, água. tem que ir Mas lá. assim, já aconteceu de Faz casais. tempo que eu não vou lá, hein? Aqui nunca foi de colchão de água. Não sei o antigo estilos, mas eu acredito que não.
Já aconteceu de cliente estar ali dentro e na hora do rally rola, se empolgarem, coisa que às vezes em casa não fazem, né? Então, aí quebra um espelho, Nossa. quebra um box, a pia, a cuba cai. Nossa senhora. Esse tipo de coisa acontece. Só que aí... Não é na maldade. Não é na maldade. O cara mesmo, o casal mesmo, pega e fala, olha, aconteceu isso, isso e isso. Como que a gente faz? Então, daí a gente fala, ó, amigo, se for final de semana ou à noite, né? Semana que vem a gente entra em contato com você. Esse público, ele não tem vergonha de passar o telefone de contato, de pagar, porque ele é sério, ele tá vendo que a empresa é séria. Agora, a Arruaça, eu lembro que logo no começo, quando eu vim, teve uma galera que entrou no sábado à noite, depois de uma festa que teve, que foi em janeiro de 2020, antes ainda da pandemia. Eles entraram no sábado em 4 ou 5 pessoas, foram para um dos quartos grandes, ficaram a noite inteira e, tipo assim, um foi embora, o outro foi embora, e o outro foi embora. E aí eles viraram domingo festando, à noite do domingo festando. Quando foi na segunda-feira de manhã, só tinha um dentro do quarto. Nossa, imagina a depressão desse cidadão. É por isso que ele ficou até na segunda, né? Aí, e para pagar essa conta? Milhares de reais. Aí ele falava assim, não, porque eu não consumi tudo isso. Não, porque eu não bebi isso. Mas eu nem comi. E quebrando coisa. Você só escutava, assim, os copos indo pra parede. Sério? Nossa. Esse foi o pior caso que eu tive nesses 2 anos aqui em Ivaiporã. Mas também nunca mais apareceu. Que bom, né? Ainda bem, Glória que bom. a Deus. Imagina que cena. Mas foi punk. Ele saía de dentro do quarto e corria no pátio. Vocês estão me roubando, vocês estão me roubando. Eu vou chamar meu advogado, eu vou chamar meu contador. Chama. Chama porque tá tudo gravado, tá tudo filmado. Teus amigos que diziam ser amigos foram embora e te deixaram, meu colega. Então quem tá mal na história é você. Nossa. E aí é aquela situação de você ter assim a firmeza para você falar, né, com propriedade, olha, aconteceu isso, isso e isso, entrou tanta gente. Aí a importância de ter o monitoramento no pátio, na saída, o controle de pessoas, Segurança pra vocês, né? a segurança, porque na hora que entraram todo mundo no carro. Né? E é engraçado que muitas vezes eles não falam que estão em a mais, pessoas a mais para não ser cobrados. Só que a gente percebe, pô, onde tem 2 pessoas, o barulho é 1, 3, 4, começa a mudar. E aí saía um a pé, depois saía outro a pé, aí vinha alguém buscar lá no quarto e saía de carro. E aí, esse tipo de coisa. Mas e aí, quem vai na galera, 4, 5, 6 pessoas, mas vão de boa fé, eles mesmos falam na hora que chegam na recepção. A gente pergunta, né? Vocês estão em 2 pessoas ou mais? Não, a gente está em 6. Eles mesmos falam, não, a gente está em 6. Então, beleza. Então... E acidente? Já aconteceu algum acidente lá? Já também. Bombeiro tem que ir lá. Eu brinco com as meninas, falo assim, ó. Se cliente não quer pagar, chama a polícia. Se der algum BO dentro do quarto que envolva sangue, não se envolvam na cena do crime. Chama o SAMU, chama o bombeiro, faz qualquer coisa, mas não se envolvam, né? A gente não pode diretamente fazer qualquer coisa. Então, a gente liga para quem é responsável por isso. Mas aconteceu 2 situações, assim, que foi muito engraçado. Um casal passando também um final de semana lá e tal. Não sei como nem que jeito. A mulher bateu a cabeça no banheiro. E aí ela veio a desmaiar dentro do banheiro. E aí o rapaz ligava na recepção. Alguém me ajuda e tal. E aí as meninas, não, mas a gente não pode. Não, mas então me manda uma água com açúcar e tal, porque minha mulher tá passando mal. Baixou a acho que pressão, baixou a pressão dela. Aí, Você imagina, cara, o desespero, o cara tem que virar médico ali na hora. Aí as meninas mandaram o copo com água com açúcar, beleza, eu acho que melhorou e tal. Mas na hora que eles saíram, que daí as meninas foram conferir o quarto, eu acho que ela bebeu um pouquinho a mais. Todo vomitado, tava bem tralalá. Nossa. E aí, esses dias atrás, teve um casal que foi. Aí a gente só escutava assim, porque por mais que os quartos tenham uma acústica legal, se você tá passando no corredor naquele momento que a pessoa fala, o 14 e o 16 que tem o teto solar, que abre, então dá pra gente ouvir algumas coisas, né? Algumas coisas pra gente passa como se nada acontecesse, mas essa foi engraçada, porque eu tava passando e eu escutei assim, ela falava, amor, tá tudo lindo, mas tá rodando. Mas tá rodando. Aí eu pensei assim, falei, imagina se fosse câmera giratória, né? Porque tem alguns motéis que o negócio fica rodando. Falei, nossa, aí ela falava assim, amor, tá tudo tão lindo, mas tá rodando. E ela chorava. Nossa. Eu falei, gente, é muito Chapou na lua de mel. Então, são situações assim que acontece. Quebrou a cuba do banheiro, o box do banheiro. Você fica...
A gente não vê o que acontece, mas você fica imaginando, né? Que aconteceu nesse O que, cara? que será que aconteceu? E a gente fica dando risada. Cara, você vai passar 1 milhão de coisas na cabeça, né? Sim, teve uma outra situação também. Essa eu precisei levar para a polícia e levar adiante, porque senão, se você deixa passar e não toma uma atitude, a informação se dissemina. dá E aí risada lá na começam, frente, né? não, e começa a atrair esse público, os outros, né? Eles foram em 5 pro motel e aí na entrada falaram que estavam em 2 só, mas aí o barulho, daí liga na recepção uma hora é uma pessoa, na outra hora pedindo outra coisa é outra pessoa, então daí você começa por voz. Então as meninas da recepção, elas têm que ser muito ágil, prestar atenção nessa questão. Pode ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Você tá cansada, mas você tem que estar atenta. Porque se você liga na recepção e pede uma coisa, daqui 15 minutos ele liga, opa, no mesmo quarto, uma voz diferente da outra, então é sinal que tem 2 homens. Aí de repente você escutou uma mulher lá dentro do quarto. Opa, então já estão em 3. Então, você tem que ser muito ligada nessa situação. E aí, eles estavam em 5. Na hora de sair, eles estavam em 3 meninas e 2 rapazes. E festa, e ferve, conversa daqui, conversa de lá. E na hora de sair, não, porque eu não vou pagar, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, e nananã, e nananã. 2 delas conseguiram... Lá no motel, a gente tem um portão da frente, né, na saída, e um portão atrás, por questão de segurança e privacidade do cliente. Para outro cliente não vir atrás e ver a tua placa, né? Cidade pequena, todo mundo sabe quem que é quem. Então, aí, esse portão de trás estava fechado, mas ele tem um vão na parte de baixo. Tu acredita que as 2 gurias conseguiram passar por baixo? Elas foram lá no muro do lado e tem todo aquele ouriço. O que acontece? Elas pularam aquele muro, que deve ter mais de 3 metros, bem mais de 3 metros tem aquele poste, aquele muro. Elas pularam e tem ainda cerca ouriço. E conseguiram vazar. E aí tinha uma com sobrepeso, ela não conseguiu. E aí a câmera pegou ela e pegou os outros 2 rapazes que estavam lá. Deu aqui. Esse tipo de situação acontece 1 em 1000. Mas quando acontece, aí as 2 foram, deixaram essa, né, com peso um pouquinho acima, e ela ficou com os rapazes. Só que os 2 meninos, eles foram tão rápido, eles conseguiram desmontar o motor do portão de saída. Nossa, foi... E assim, a gente não sai para fora. Pode estar caindo o mundo. Beleza, se eu tenho câmera, eu puxo a placa, levo para a polícia e vou atrás da pessoa. E as meninas, mais ainda, né? Eu falo, segurança também dos funcionários que trabalham com a gente. O cara conseguiu abrir o motor, ele colocou no manual o portão. Só que antes disso, ele já tinha chutado, ele já tinha batido o carro na frente do motor, do portão. Ali me deu prejuízo. Serralheiro, portão novo, motor. Não, tá na justiça. Aí, nisso, fui atrás do boletim de ocorrência com todos os vídeos, consegui identificar as pessoas. Aí, a questão de você ter amigos, né? Então, aí você vai atrás de um. Você conhece esse carro? Conheço. Aí, beleza. Onde é? É de tal lugar. Então, vamos atrás. Aí, achamos o endereço da pessoa. Aí, consegui o endereço. Consegui descobrir que o carro não tava... Pra ter noção, olha o rolê que eu dei. Quando eu puxei a placa, era de um carro de uma empresa lá de Goiás. Aí eu falei, gente, perdido, né? Já foi. Deve ser alguém que veio fazer prestação de serviço aqui na região e tchau. Liguei na empresa, expliquei toda a situação do que tinha acontecido. Ele falou, não, esse carro foi vendido já faz tanto tempo. Inclusive, a pessoa não fez a transferência. Porém, eu tenho o recibo, tudo certinho, posso estar te mandando. Então, isso daí também entrou para ajudar a gente. A gente foi para a Polícia Civil, fizemos daí o boletim de ocorrência, daí achamos, né, a pessoa que tinha comprado e não tinha feito. Então, foi mais um rolê ainda para essa pessoa, né? Porque danificou patrimônio, não pagou a conta, estava com o carro há mais de não sei quanto tempo, sem fazer a transferência do carro e tal. E tá lá. Senhora. Quando vai ser resolvido, eu não sei. Mas, assim, pelo menos não apareceram mais. Então, se a gente deixa passar uma situação dessa, provavelmente eles ou amigo deles, né, vêm pra fazer anarquia também. É, porque daí o cara fala assim, tá mamão assim, né, velho? Então tá Vamos fácil, lá. vou lá também. Não, eu falo assim, a empresa de mulher, a empresa tem funcionários só mulheres, mas a gente tem pulso Bota firme, a ordem gente no põe negócio. ordem no Bota negócio. Não, mas tá certo, senão literalmente vira zona daí, né? E é o que a gente não quer, é que vire zona. Mas, bom, a gente, é bom você ter vindo aqui, né? Hoje, por exemplo. Você, a Silvia já veio aqui também, né? Que são 2 mulheres Empreendedoras, fortes, né? Fortes. Empreendedoras, fortes, tudo. Que, cara, que vai pra tanta gente isso aí que vai...
as outras mulheres vão se espelhar em vocês, né? Então, vocês são exemplos de umas mulheres empreendedoras fortes que vão Vamos pra cima. Que vão pra A gente cima, arregata, literalmente. literalmente. que vai inspirar outras mulheres também. Porque hoje em dia, o que mais tá acontecendo, né, cara? As mulheres estão dominando tudo aí. Exatamente. E é igual eu falei, eu ainda tô engatinhando. Eu me espelho muito na minha mãe, minha avó. Minha avó, se você pensar assim, ela nasceu em 1920. Não, mentira, 1940. Então, assim, desde aquela época, ela era a cabeça da família. Meu avô era agricultor, mas quem decidia quando vender os sacos de café, o que comprar com a venda daqueles sacos de café era ela. Nunca foi meu avô. Era a cabeça comercial da... E minha mãe conta uma história que meu avô uma vez catou o dinheiro da colheita e foi comprar uma caminhonete nova. Uma F-75, isso lá atrás. Quando ele chegou com o carro em casa, minha avó falou, não, volta e devolve, porque você não sabe como vai ser a próxima colheita. Nossa, pé no chão pra caralho. Com né? que dinheiro que você comprou? Quem que falou para você comprar isso? Então, minha avó sempre foi muito assim, por menos estudo que ela tivesse tido e passou essa questão de visão de na onde você pode gastar e tal, nossa, isso daí veio para minha mãe. E minha mãe a mesma coisa comigo. Então, hoje, eu fui empreendedora na época de personal, mas eu era individual. Eu não tinha uma equipe, eu não tinha um negócio grande. Era eu e eu. Era o seu negócio Era só. o meu negócio. Hoje, eu aprendo. Todos os dias, cada final de semana que eu vou para Pitanga, que eu encontro com a minha mãe, é só motel. Tem hora que a gente brinca, fala assim, chega, é final de semana, vamos dar uma pausa. Vamos desligar um pouco. E não é fácil. Você vê minha mãe, ela no meio de... Teve uma época, na época que estava aquela reforma toda, eu cheguei a tirar uma foto. Era ela de mulher no meio de uns 20, 25 homens. E aí, como que esse homem, ele encara essa mulher que está delegando função? Não é fácil. Eu falo, não é fácil para a mulher manter um casamento, a mulher que é empreendedora e é casada, não é fácil. A mulher que é mãe e é empreendedora, não é fácil. A que é solteira e que é empreendedora... Não é fácil Não também. é fácil. A gente está numa posição assim que a mulher ela está buscando o lado profissional dela, a igualdade financeira, a igualdade de funções e cargos, mas em contrapartida também a gente está deixando algumas coisas de lado Estão abdicando, né? da mulher para poder exercer essa parte de empreendedorismo. E eu vejo isso. Eu abdiquei parte de relacionamento, por quê? Porque você não consegue. Então, assim, a minha vontade era ter filho, eu tive minha filha. Casar, eu brinco que eu quero casar com 40 anos, ainda tem um tempo ainda para encontrar alguém. Mas não é fácil. Então, assim, você tem que escolher. Tem que ter alguém muito parceiro, Tem né? que ser, pra isso ou acontecer. vamos junto, e cada escolha sua vai ter uma consequência sobre isso. Cada escolha que você faz é uma coisa que você perde, digamos assim. Exatamente. Não sei se perder é a palavra certa, mas que você abre mão, né? Você encontra pessoas Você tem que boas? abrir mão. Você encontra. Mas tem que ser aquela pessoa que, assim, não vai andar na frente nem atrás, tem que andar do teu lado. É do Exato. teu lado, vamos junto, me ensina, me entenda. E a parte de empreendedorismo, eu vou muito, assim, aprendendo com a Edna. Dona Edna não tem preguiça de ensinar. E vai. Eu falo que cada passo, cada fechamento de mês, a gente vai se surpreendendo, a gente vai aprendendo com o que não deu certo naquele mês. Porque, claro, tem ideias que eu tenho que, pô, não deu certo. Mas nem por isso, ano que vem, eu vou deixar de fazer essa ação. Eu vou tentar de novo. De uma outra forma, tal, adaptar. Sim. Igual agora, a gente está fazendo essa questão da Copa, né? Por que não assistir jogo da Copa do Mundo com eu mais 9 amigos lá no quarto do motel? A estrutura está sendo preparada para isso. Vai dar certo? Não sei. Só fazendo pra saber. Vamos tentar fazer. Se não der, daqui 4 anos, ou o Campeonato Brasileiro, não sei o quê, vamos tentar fazer. A gente está apropriando isso, né, os quartos, a estrutura, para ir de encontro com um perfil de cliente jovem, novo, o casal do relacionamento estável, a galera que sai da balada e quer continuar no after party. Então, vamos para lá, quero passar um dia. Hoje a gente tem o Special Day. Então, se você quer ir lá com a tua esposa ou com o teu marido, passar um dia, a tarifa é diferenciada já para você poder aproveitar bem num valor de custo mais acessível. Então, esse lado de empreendedorismo você tem que estar tentando, buscando soluções, e né? aplicando. Vocês não chegaram a pegar a parte, ou já pegaram, não sei também, agora de casamentos? Não, ainda não. A galera, acho que os casamentos começaram esse ano, né? Eu A acho que ano voltar a passado ele ter, tá meio enroscado, né? a ter festa. Às vezes tem alguns, mas não assim, aquela questão. Eu tenho uma vontade ali dentro do motel, que é reformar um quarto todo instagramável, assim, para tipo, a mulher vai casar, ao invés dela ir pro salão, se arrumar no salão,
Lá. Traz todo o salão para dentro desse quarto. Então tem que ter espelho bacana, iluminação legal, um ambiente climatizado grande para essa noiva poder se arrumar ali dentro e tal. A hora que ela for casar, a gente entra em ação, modifica todo esse quarto, arruma ele todo para a noite de núpcias, né? Mas era essa parte aí, mais ou menos. É dia da noiva. Alguma É, coisa o assim? dia da noiva, É, exatamente. o dia da noiva, né? É, eu tenho um dos nossos projetos aí futuro é fazer uma suíte Focado nisso. Claro que você não vai deixar de locar esse quarto para outros públicos, mas a arquitetura do quarto vai ser pensada nesse público, que eu acho muito fera. Durante o dia, porque eu fico pensando assim, falo, cara, a mulher vai pro salão, ela fica o dia inteiro, tem as outras clientes que ficam entrando e saindo, então Não é uma isso parada exclusiva, né? não é exclusivo dela. O salão, a dona do salão também não pode fechar o salão só para essa pessoa, mas a dona do salão ou a funcionária dela pode estar se deslocando para fazer o serviço lá. Então, até mesmo você conciliar o serviço da motelaria com o do cabeleireiro, da manicure, da massagista, né? a parceria. E aí você vai abrindo um leque de possibilidade e de comércio que vai agradar todo mundo, né? Mas eu vi uma vez isso aí, aqui em Vaporã mesmo, que fizeram o dia da noiva no motel, daí foram as... Como é que é o nome das outras meninas lá? As madrinhas? As madrinhas. As outras meninas lá. É que eu sou muito... Eu frequento muito essa parte de casamento, essas coisas eu tô sempre por dentro, sabe? Aí foram as madrinhas, foram a noiva, aí foram lá, arrumaram, tal, daí as mulheres... Deve ter bebido, deve ter... Né? Coisa de mulher, né, cara? Não sei o que acontece. Sim, do mesmo quando jeito, junta muita mulher. a despedida de solteiro dos homens. Né? Você ir para um motel com teus amigos, isso não quer dizer que vai ter fuleiragem. Você está indo lá para confraternizar, beber, Num falar, ambiente extremamente fechado, onde você pode ser você, né? Às vezes que você, sei lá... conversar alto, tocar som até tal hora que não vai vir vizinho, não vai vir polícia. É um lugar democrático. Eu falo que o motel é um lugar democrático, desde que você não desrespeite as outras pessoas e as pessoas te respeitem. Nem quebra de nada. Tá tudo bem. Eu brinco que são as casinhas de amor, né? Cada quartinho, cada um na sua individualidade. A gente não sabe o dia a dia daquele cliente que está ali, então eu preciso tratar todo mundo por igual, entregar o mesmo serviço lá para o cliente, seja você com a sua namoradinha que você está conhecendo hoje, ou seja você com o seu marido comemorando 25 anos de casado. A entrega do serviço, ela tem que ser por completa. As meninas, eu brinco que elas são mais do que só limpar quarto e trocar forro de cama. Né? Você tem que se doar e pensar, quem que vai vir aqui o próximo casal? Qual que é a história desse casal? Então, eu meio que viajo nessas histórias, assim. Eu adoro atender o público, o casal de relacionamento estável, aquela galera que manda mensagem 40 dias. Essa semana mesmo, teve um rapaz que entrou em contato para fazer uma reserva para dezembro. Ainda eu falei para a recepcionista, fala para ele entrar em contato com a gente depois do dia 15 de novembro, porque até então eu não sei como que vai estar essa tarifa em dezembro. Eu não posso garantir um serviço para ele, o valor... Vai estar a mesma coisa. Porque provavelmente vai ter algumas ideias aí para Natal, Ano Novo, alguma coisa diferente. Então, vamos com cautela. Mas eu adoro atender esse povo e falar assim, olha, às vezes a galera vai, eu queria economizar e tal. Eu falo, poxa, mas um pouquinho mais de investimento, você vai ter isso, essa experiência, esse lazer que vai fazer a diferença, provavelmente, no amanhã, a hora que você voltar para tua casa. Mas daí vocês correm atrás de tudo. A decoração, a comida. Vão tudo daí. Aí tem alguns que gostam de ir levar flores, deixar lá o buquê de rosas, fotos, porta-retrato. Então, daí a gente vai agregando na decoração. Mas o básico a gente faz. Nossa, Pétalas de rosa. Essas pétalas de rosa é problema pra mim, cara. Lucro e problema, né? Porque às vezes não dá lucro, mas daí dá problema. O Eduardo sofre com relação... As pétalas de rosa vão para as bombas, pro motor da hidro. E aí pode saber. Final de semana, dia dos namorados, pode saber que eu vou ter que chamar... Dodô vai ter que trabalhar. Uma vez eu peguei a bomba, desmontei. Desespero, todo mundo desesperado. Que eu preciso alugar, preciso desse quarto pronto. Eu falei, calma lá, vou lá. Levei na oficina, tirei a tampa. Aí eu falei, não é possível que só isso. Aí eu peguei o celular, mandei uma foto. Eu falei, é umas rosas que tem aí. Mas já várias vezes. Rabicó da mulherada, né? A Xuxinha, às vezes cai dentro. E aí a bomba, ela puxa, né? Vai filtrando tudo. Então, é cabelo. O que entrar dentro da banheira... Vai ser sugado. Vai ser sugado. É assim também na piscina. Então, já rabicó, brinco, pulseira. Às vezes, o cliente tira e deixa do lado. De repente cai. E às vezes cai. Aí, na saída, ou 2 dias depois, poxa, eu deixei tal coisa, não sei o quê. Amigo do céu. Só lamento.
Desculpa, o que tiver nos nossos olhos a gente vai achar. Agora, muitas vezes... Até teve um caso que aconteceu isso em Pitanga. Um rapaz tinha ido para um casamento com a esposa lá em Pitanga e ele tirou o escapulário e deixou na cama na hora de dormir. A camareira foi, catou roupa de cama, enrolou tudo, levou para a lavanderia. Procedimento normal. No que foi lavado, foi pro expurgador da máquina. E aquilo ali, a gente tem um técnico que vem cada 3 meses para fazer manutenção na máquina, calibrar os produtos, tudo certinho. No que ele abriu o negócio, tinha esse escapulário, mas ele já estava detonado ali dentro, né? Já tinha passado por poucas e boas. Um monte de processo de química, né? E aí, no dia seguinte que esse cara deixou, ele ligou para minha mãe. Edna, eu acho que esqueci lá, não sei o quê, não é de ouro e tal, mas tem um valor sentimental, não sei o quê. A gente revira. O que a gente encontra, a gente devolve, a gente leva para recepção, anota em qual quarto que foi, que horário que foi, já para bater com a informação que o cliente vem falar para a gente. E muitas vezes cai nesses ralos de banheira e piscina que você vai ver daqui, sei lá quando. Agora que o produto já está arregaçado. Exato. E aí, esse daí foi um desses casos, né? Mas a gente encontra calcinha nos filtros. Eu ia perguntar se tem alguma coisa inusitada que foi encontrado lá. Esqueceram uma pessoa lá dentro, por exemplo. Ai, que horror. Deus do livre de chegar lá no quarto. Viva! Né? Falou, vou deixar aí, eu vou embora. Já encontrou calcinha. Calcinha a gente encontra bastante nas banheiras, nas piscinas, assim. A galera entra com roupa e daí depois... É isso que eu não entendo. Falo, se você Chegou não... com roupa, vai ser sem, Opa, cara. e aí? Pode saber que a segurança do processo de limpeza se dá desde da hora que você já chegou ali, estava limpo, né? Só que a galera fica meio que receosa, assim, no primeiro momento, mas depois acaba se solta. E aí é onde a gente encontra algumas peças íntimas dentro de bombas da Hidro. Eu que o digo. Mas é engraçado. Tem essas situações, essas coisas que vão acontecendo aí. Particularidades de cada profissão, né? Pois é. Eu que o diga. Tem tanta coisa que eu Essa questão do Eduardo foi desse ano, né? O Dia dos Namorados esse ano caiu no sábado. Então, eu tive muita alocação na sexta-feira, de sexta para sábado e de sábado para domingo. E aí, na sexta-feira, estava um frio. A água não estava rendendo e todo mundo usando banheira e banheiro e piscina e tal. Beleza, conseguimos entregar os quartos, beleza, da sexta para o sábado. Aí, teve uma delas que queimou. Nossa. Da sexta para o sábado, queimou a banheira. Mas foi por causa que Pétala entupiu lá o negócio, então a Hidro não estava funcionando. Sábado de manhã, Eduardo, seu Dodô, pelo amor de Deus, correm aqui, porque eu tenho locação à noite. E aí você vai quebrar a expectativa desse casal que já fez essa reserva faz 40 dias, 50 dias. Tá pagando um valor de serviço caro. E aí você não vai deixar a Hidro funcionando? Não posso. Não tem como, né? Não dá. Então, esse tipo de serviço, a gente tem que contar com profissionais que estejam dispostos a fazer. Né? E aí deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá tudo certo. Nada que uma troca de uma bomba resolva. Uma nova. Resolva. Mas resolve. E assim vai. Fran, mas esse daí foi muito gostoso te receber aqui, foi muito da hora. Nossa, bastante conhecimento. Foi uma conversa muito da hora, diferente Foi. do que a gente estava acostumado, porque a gente estava acostumado, não que a tua empresa seja diferente das outras, mas é diferente das outras, né? Eu gosto. Eu sou suspeita de falar. Eu me encantei com a motelaria. Brilho os olhos, eu falo com gosto, com propriedade. O serviço que a gente entrega é um serviço diferenciado. E quando eu me propus a trabalhar no motel, era para ser feito assim. Se não fosse para ser assim, eu não iria encarar. Porque já veio desse meu bloqueio lá de anos, quando meu tio abriu o primeiro motel em Pitanga, que eu tinha essa vergonha. De falar que era de ir até em motel, eu tinha muito pudor também. Então, aquela coisa, tive meu namorado de bastante tempo, eu tinha vergonha de ir. E sendo parente de dono de motel, eu tinha a vergonha de ir. Então, já vinha assim... um bloqueio comigo. A partir do momento que eu conseguia ir rompendo e visitando outros motéis e conhecendo os lugares e tendo essa ideia de uma nova oportunidade dentro do motel, e aí minha mãe e meu tio abraçaram, eu falei, não, então já que é para ser assim, então vamos e vamos fazer a coisa acontecer. E é gostoso. É cansativo? É cansativo como qualquer empresa. Tem parte burocrática, tem os problemas.
tem os corres de atrás de funcionário, corres atrás de manutenções. Tem problema como qualquer outra empresa, mas ela se torna leve quando você vê qual é a missão, né? A nossa missão hoje é o quê? É entregar o lazer para o casal de relacionamento. É o maior dos lazeres entre casal, digamos assim, né? É proporcionar qualidade uma ainda, né? experiência diferente, né? Esses casais de relacionamento estável. A gente sabe, quem vive um relacionamento estável, a gente sabe que precisa sair da monotonia, que tem que deixar o filho uma hora. E não tem hora para acontecer isso, né? Não é a sexta, o sábado ou o domingo. É de segunda a segunda. Eu lembrei do negócio que eu não vou falar. Ai, eu não vou contar essas coisas, não. Bom, Fala. Ficou até não, vermelho. é que eu vou lembrando das coisas, sabe? É que eu lembro quando eu era pequenininho, meu pai e minha mãe saíam assim, sábado à noite, do nada, e voltava. Eu falava, Aí. Pra onde que foram? Eu lembro que dessa que cena do meu pai e aconteceu? da minha mãe também. mãe, Tem isso muito Felizes claro. eram eles. Porra, pra caralho. eles vão sair e voltar mais felizes. Eu falei, mas o que eles foram fazer, cara? Mas beleza. Né? Hoje Tá a bom, gente deixa. entende. Hoje eu sei Hoje a onde que eles gente foram. entende. Foram praticar a felicidade no motel. Mas Eu e faz sei. parte. Eu falo que isso eu tenho que fazer, seja no motel, seja num motel. O casal ele precisa cultuar esse amor de anos atrás Sim, que eles exatamente. começaram. Seja 1 ano de namoro, seja 10 anos de relacionamento, casado, mas precisa estar cultuando. E essa quebra de barreiras nossa, levando o nome da motelaria, divulgando o nosso trabalho, a gente vem para acrescentar os relacionamentos, né? Despertar esse lado romântico. Tem os casais que não são românticos, mas gostam de curtir, Aham. de ir lá, jantar, tomar um banho de piscina, fazer uma sauna. É, por aí, porque, tipo, não é só o lado romântico, também é o lado que, cara, você tá dentro, tipo, você não tá na tua casa, vamos supor, pra quem tem filho, você não tá na tua casa, você tá sem ninguém. Cara, um lugar que você pode fazer o que você quiser de boa. Cara, é pra jantar, é pra, sei lá, nadar, se caso quiser ir na água, pra você, Sim. cara, dormir, se você quiser dormir, e é um negócio muito E tá da hora. tudo bem. É, A exatamente. música alta, acontecer o que for. E aí, Frequentem motéis, hein, galera? né? É isso aí. Eu que agradeço o convite, estar aqui. É um passo além, eu falo que, de muitos motéis da região. Né? Você está tendo essa oportunidade de falar o que é o motel, qual que é o nosso objetivo, a nossa missão, falar um pouquinho dos bastidores. É claro que tem o lado engraçado, tem as situações legais, engraçadas que acontecem em qualquer outro lugar, que muitas vezes a gente não fica sabendo. Sim. O povo tem muita a mania de associar o motel com baderna. Então, qualquer lugar que você vai, que você fala que trabalha com motel, o povo já... Quem que vai lá? O que aconteceu lá? Curioso, né? E não é assim que nessa funciona, curiosidade. né, cara? E não é, eu também não vou. Totalmente contrário. A maioria dos clientes eu não conheço. Eu vejo carro entrando, carro saindo, eu nem sei de quem são os carros. Até porque eu não conheço o pessoal em Ivaiporã, né? Pouco conheço a galera aqui. Mas é bacana, é gostoso você ir rompendo. É através, igual eu já falei, através desses meios de comunicação que a gente vai falando um pouquinho do nosso trabalho. E por mais que hoje a gente esteja aí numa cidade de 35 mil habitantes, eu acredito que é um grande passo a gente estar fazendo esse podcast e com levando certeza, isso com para a Com galera. certeza. Fica meu agradecimento, meu convite a vocês, os casais, os que estão se conhecendo. Vão lá para o motel, tenham totalmente a confiança no serviço que a gente preza. Eu estou falando em nome da equipe do Libidos Motel de Ivaiporã, de Pitanga, que a gente está fazendo um trabalho diferenciado. Eu brinco que o nosso motel é de família. É um motel literalmente de família, né? Eu, minha mãe, meu tio, buscando conhecimento, buscando produtos de qualidade, roupas de cama, os produtos a serem vendidos. A gente não fica parado. Tudo que é novidade a gente busca e tudo que está ao alcance financeiro a gente está investindo atrás. dentro do motel. Oh, com certeza, eu posso afirmar isso aí. Né? Que eu conheço. O que não Eu dá afirmo. certo agora esse ano, vira para planejamento para o próximo ano. Pitanga vai ter uma suíte 14, se Deus quiser, aí até começo de 2023. Aí, onde aqui a gente fez um tipo de suíte 14, agora já serviu para a gente fazer uma outra que vai vir para surpreender. Então, daqui uns dias, a galera daqui, quem já conhece aqui, vai poder ir para lá. 3 ambientes, uma área molhada toda integrada, três ambientes. Vão ser Nossa. bem bacana, uma coisa assim que pra Pitanga ali, que pega daí a galera Manel Ribas, Turvo, Roncador, Palmital, né, que tem uma região, lá abrange muito mais a região ali indo para Guarapuava, aqui a galera vai a Arapongas, Apucarana, vai para Faxinal, né, para esse outro lado. Mas fica o convite. Quem é de Pitanga vem para Ivaiporã, quem é de Ivaiporã vai para Pitanga. Faz esse intercâmbio. O padrão de serviço, de atendimento, de limpeza é o mesmo.
Tá joia? Joia, Fran, Obrigado. Obrigado mesmo. Eu que Obrigado agradeço. Demorou um pouquinho, né? Houve Demorou algumas. Nós foi o quê? Umas 4 semanas pra gente Foi. conseguir gravar? Né? Foi por umas aí. 4, mas deu tudo certo. Deu tudo certo e foi um papo muito da hora, velho.